Oi meus queridos, tudo bom? Hoje vamos falar de um ser celestial com cultivo de 600 anos. Ele falhou ao se tornar um imortal. Com isso ele renasceu na Terra com a joia preciosa, pedra divina dos nove céus. O seu nome é Ye-Chan. Ele perdeu tudo, a sua fortuna, sua família e a sua esposa. Mas ao derrotar pessoas e coisas, ele consegue recuperar tudo. Bom, é claro que se vocês gostarem, mete aquela balinha no like. E se inscrevam ativando o sininho para não perderem nada. Ah, e me segue lá no Insta. Bora pro vídeo. A história começa com Ye-Chan tirando o cochilo com a brisa fresquinha entrando pela janela. De repente ele acorda meio confuso se perguntando se era ele mesmo ali. Ao olhar para as próprias mãos, ele fica aliviado ao perceber que sim, era ele mesmo e estava vivinho da Sil. Ele ficou felizão ao se dar conta de que tinha voltado à vida aqui na Terra. O cara se chama Ye-Chan. Passando um tempão, uns 600 anos atrás, o protagonista vivia nesse mundo focado na arte da meditação. Ele tinha até surrupiado uma pedra sagrada do clã mais top da área, lá pelas alturas da 10ª camada do céu. Mas quando estava alcançando a imortalidade, quase alcançando, levou um golpe mortal e morreu antes mesmo de conseguir voltar para o seu lugar de paz. Mesmo assim, o prota estava de boa, porque sentia que tinha ganhado uma segunda chance divina. Mesmo fraquinho e sem muita esperança, ele sabia que tinha errado bastante na vida passada, porém agora era hora de fazer tudo diferente, da maneira correta. Com os erros zerados, ele começou a relembrar tudo o que fez, sem pressa, decidido a não deixar as coisas ruins se repetirem novamente. Desta vez ele jurou que faria todos pagarem, mas logo uns barulhos na rua chamaram sua atenção. O curioso protagonista foi ver o que estava rolando. Ele viu um carrão estacionado em frente à sua casa e um grupo saindo para ir a algum lugar. Um deles era Shang Hong, que veio falar com o protagonista, convidando-o mesmo para uma festança na Montanha Tank, dizendo que seria uma honra tê-lo lá. Ye-Chan, por um outro lado, tava mais para um sem-teto, só espiando tudo da janela, pensando que Wanan era a garota por quem ele foi apaixonado na outra vida. Ele refletiu sobre todo o esforço que fez por um amor não correspondido e começou a questionar se ela realmente valia a pena toda aquela dor. Shang Hong então ensinou que o prometido da Wanan ainda era caidinho por ela e questionou se o sentimento não era recíproco. A garota, por sua vez, menosprezou o tal noivo, chamando-o de cachorro desprezível. Aí ela grita pela janela, pedindo desculpas ao protagonista e o chamando para descer. Quando o prota vai ao encontro dela, pergunta o que a garota estava fazendo tanto escândalo. Afinal, ele estava ali e continuava sendo Ye-Chan de sempre. Os amigos de Xiang questionaram a necessidade de convidar o prota, já que ele parecia mais um mendigo sem importância e que só gente influente tinha vez na festa da Montanha Tank. Shang Hong, concordando, disse ao protagonista que ele estava com uma cara de quem não tinha onde cair morto e que assim não dava para entrar no evento, perguntando se ele tinha entendido o recado. O prota, nem aí para a opinião daqueles dois, relembrou um rolo antigo por causa de um tal de Zihan, destacando que mesmo após 600 anos, a mágoa ainda existia em seu coração. A garota, por sua vez, se irrita e diz ao protagonista que deveria sim estar lá, mas que precisava se arrumar melhor, porque do jeito que estava fazendo ela passar vergonha. Shang Hong concorda com a garota, dizendo que ele estava coberto de razão. O prota fica se perguntando como ele, que não vinha de uma família importante como de Shang Hong, ia se encaixar naquela festa, e onde provavelmente seria motivo de piada. Aí o rapaz ofereceu umas roupas que eram do irmão dele, e que não usava mais, dizendo que eram de marcas e caras. O protagonista não quis saber das roupas e falou pro Shang Hong que já estavam atrasados e era melhor irem logo. Shang Hong ficou meio pasmo pensando como o protagonista tinha coragem de recusar a ajuda dele, e ainda mais que estava tentando fazer o prota parecer alguém de destaque. Por sua vez, o nosso herói tinha um pressentimento de que o que ia rolar naquela vila seria algo que ninguém iria esquecer. Quando chegaram na Montanha Tang, viram um cara importante cuidando da entrada. O pessoal comentava que ele era o Sr. Majin, o braço direito do poderosíssimo Sr. Zhang, que tinha um patrimônio de milhões. Diziam que o irmão de Shang Hong era o mesmo alguém de respeito para conseguir entrar no evento tão grande e tão fluente. Ye-Chan percebeu que apesar do lugar estar meio sem vida, a energia era muito, mas muito mais intensa mesmo, o que era ótimo para ele desenvolver as suas habilidades bem mais rápido. Logo depois, Shang Hong chamou o protagonista para uma conversa importante com o Sr. Majin, tentando apresentar o prota como alguém importante. Filho de um líder respeitado e cabeça de uma organização no condado de Dongmen, o que era um cara muito inteligente também. Mas o senhor não ficou convencido e criticou a aparência do protagonista, mandando Shang Hong ir logo cuidar dos negócios. A garota achou aquilo uma vergonha e disse que já sabia que não deveriam ter trazido o protagonista consigo. Ela correu até Shang Hong pedindo para esperarem, porque estavam andando rápido demais para ela conseguir acompanhá-los. Shang Hong então deu para o anão um convite para a festa, explicando que sem aquele convite ninguém entrava, nem a mais bela das ninfas. Depois falou para o protagonista que tinha esquecido dele e só pegou um convite, sugerindo que ele esperasse no hotel até conseguirem outro. O prota disse para Shang Hong não se preocupar, que os outros que se divertissem na festa e que ele ia fazer uma outra coisa. Por dentro o prota estava decidido que preferia morrer a aceitar qualquer favor daquele cara e que agora queria se dedicar ao seu desenvolvimento espiritual e pessoal. Ele notou que a energia do lugar estava fraca, mas sabia que com a pedra celestial ele poderia melhorá-la. Jurou que o Shang Hong e os outros como ele ainda pagariam por tudo que fizeram a ele e o que estavam fazendo ainda na verdade. Ele encontrou um lugar tranquilo, percebendo que a energia ela era boa o suficiente para ele e começou a concentrar o seu treinamento, buscando ganhar mais força e purificar a sua energia. Ye-Chan lembrava que já praticava há mais de 600 anos e queria começar do zero, focando nos conceitos fundamentais. E estava certo de que os resultados do seu treinamento seriam impressionantes. Ye-Chan refletiu sobre os 8 estágios da evolução espiritual
espiritual que existem, a formação da base, a criação do núcleo e o nascimento e a expulsão da alma. Ele considerou que além desses, há mais 4 estágios: buscar o caminho do Tal, alcançar a imortalidade e o estágio da antiguidade, e finalmente o estágio do Tal. O prota recordou que na sua vida passada quase atingiu a imortalidade, mas foi impedido porque os seus estágios espirituais estavam muito severos, resultando na invasão de um demônio que destruiu seu coração. Sentando-se, o protagonista começou a sentir a sua preocupação, sentindo que a sua energia fluía das plantas ao redor, conectando com a natureza pura e o céu limpo. Ye-Chan lembrou-se então da sua morte e de como teve outra chance de viver, com seu corpo agora livre daquele bicho. Ele entendeu que precisava começar a sua jornada espiritual construindo uma nova base, sem a necessidade de uma pedra específica no seu coração Tal. A construção da base é dividida em 4 etapas, sendo a limpeza da aura a mais desafiadora, algo que antes o aterrorizava. Ye-Chan sentiu que o Ki começava a se condensar formando a base, e com a técnica de refinamento de 10 lados, ele poderia absorver o Ki de maneira mais eficaz. Após algumas horas, o protagonista achou que meio dia de cultivo era o suficiente para estabelecer a base e a sua força. Ao abrir os olhos, sentiu que todas as partículas desnecessárias estavam deixando seu corpo, melhorando então seu estado. Com a ajuda da pedra celestial e do refinamento de Ki de 10 lados, ele percebeu que a velocidade do seu desenvolvimento estava aumentando exponencialmente. Restava apenas verificar os resultados completos de seu treinamento e avaliar a sua melhoria. Com determinação, o protagonista apertou o punho, sentindo a necessidade de testar a sua força. Encontrou uma grande pedra e atingiu com toda essa energia, sem se machucar. Após o golpe, notou uma marca profunda de seu punho na pedra, mas ficou desapontado por não ter conseguido dividir a pedra ao meio. Isso fez perceber que ainda tinha muito mesmo que melhorar, e decidiu buscar um lugar com maior concentração de Ki para continuar o seu cultivo. Nesse momento, o protagonista ouviu uma voz atrás dele e ficou surpreso com a aproximação silenciosa de alguém. Virou-se e viu uma garota acompanhada por várias pessoas se aproximando dele também. Ela comentou sobre a presença de cultivadores em um local onde a aura parecia quase esgotada, o que ele achou inesperado. Ye-Chan contestou, dizendo que ela estava enganada e que ali não havia cultivadores. Notando a energia fria e poder sombrio da garota, o prota pensou sobre como a energia fria é vista como um orgulho em alguns lugares, mas para outros é como uma doença. Ele sentiu pena de um homem que estava com a garota. Então, Ye-Chan confrontou Honglinger, questionando quem era o intruso em seu território e se ele poderia enfrentá-lo. Honglinger o advertiu para não procurar problemas desnecessários, temendo que Ye-Chan não fosse páreo para ele. Shen observou que a situação não era tão simples quanto parecia e expressou seu desejo de investigar mais, apesar de parecer frágil e achar que com um único golpe seria capaz de derrotar o prota. Shen estava convencido de que tinha o coração de Honglinger e queria impressioná-la de qualquer jeito. Mandou então que o protagonista se aprontasse, e o prota, abrindo os olhos, questionou Shen sobre o que ele queria com o garoto, pedindo que não o atrapalhasse, a não ser que fosse algo realmente importante naquele momento. Shen, por sua vez, questionou o prota se ele sabia lutar artes marciais e se estaria disposto a participar de uma luta amistosa, prometendo que tudo seria feito seguindo as regras. O prota, meio surpreso, respondeu ao cara que tinha conhecimento limitado sobre as artes marciais, mas aceitava o convite com entusiasmo. As pessoas ao redor questionavam o cara sobre o porquê de ter desafiado alguém para um duelo, lembrando que a última vez que ele fez isso, acabou quebrando a coluna do adversário. Comentaram que Shen era versado em kickboxing e luta livre desde cedo, e quando enfrentou-o no duelo, derrubou o cara em questão de segundos. Honglinger então lembrou a todos que aquela luta era apenas um treino amistoso e que a ideia era trocar experiências sem ultrapassar limites ou causar ferimentos um ao outro. Ye-Chan assegurou a garota que não iria machucar demais o adversário e pediu que ela apenas observasse enquanto ele ganhava. Então falou para o rapaz que já era hora de pararem de conversar e começarem o treinamento, pois estava mais do que pronto para enfrentar um lutador daquela magnitude. Shen então brincou dizendo ao prota que deveria se preparar para a morte e rezar para não acabar indo para o outro mundo por acidente. Ye-Chan lembrou de como costumava provocar tais praticantes em sua vida passada, colocando rapidamente no lugar dessas pessoas arrogantes. E no segundo instante o protagonista virou-se e acertou um golpe poderoso no cara, que foi lançado para longe com impacto. Todos os companheiros do cara ficaram chocados com a surpresa, sem conseguir acreditar como é que aquele estranho tinha atingido seu irmão daquela forma. O rapaz caiu ao chão diante de todos e não conseguia mais se levantar para continuar a luta. Honglinger observava atônita, questionando-se se o protagonista realmente tinha vencido Shen com apenas um golpe, considerando uma pessoa extraordinária. Depois de alguns minutos, Shen conseguiu se levantar, percebendo que tinha avaliado mal a situação e cometido um grande erro diante do seu oponente. De repente, Shen começou a tossir sangue, deixando todos ao redor horrorizados com a cena. As pessoas perguntavam preocupadas se o cara estava bem e se precisavam chamar uma ambulância, questionando se ele estava doente. Shen percebeu que a situação era grave e que precisava fazer algo para recuperar a sua dignidade diante da sua amada Linger. Ye-Chan olhava para Shen derrotado, questionando-se se ele ainda não tinha aceitado a derrota e como é que pretendia continuar a luta depois de tal revés. O prota percebeu que aquela abordagem não daria certo e que qualquer deslize seria imediatamente aproveitado pelo Shen para se vingar por sua derrota evidente. Mas naquele momento, Ye-Chan olhou para baixo, surpreso, tentando entender o que é que estava acontecendo, afinal, por que é que aquilo começou? Agora, ao redor do protagonista, um brilho intenso e cegante começou a emanar, impossibilitando que as pessoas olhassem diretamente, deixando elas temporariamente cegas.
Todos ficaram espantados, tentando compreender o que é que estava rolando. E será que o sábio Honglinger tinha alguma explicação para aquela questão intrigante? As pessoas começaram a gritar ansiosas para que o fenômeno cessasse logo, para poderem voltar para casa e descansar depois de um dia tão cheio de eventos. Após alguns instantes, a intensidade dos raios luminosos diminuiu, permitindo que todos os presentes finalmente relaxassem após o susto e o nervosismo vivido. Ye-chan, agora de pé, mostrava-se insatisfeita com o ocorrido, reconhecendo que aquilo havia sido um excesso e que o seu erro poderia ter consequências sérias. Ele tinha acabado de alcançar uma fase intermediária no desenvolvimento de Lee, mas devido a um controle falho, acabou liberando a sua aura pelo ambiente todo. O cara, observando aquela situação, pediu explicações, pois estava confuso e não sabia descrever o que havia acontecido. Nesse momento, Yuan percebeu a grande diferença de força entre eles, especialmente depois de ter sonhado em confrontar esse tal Honglinger. Eles se desculparam perante Honglinger, admitindo não ter ideia da sua verdadeira força e lamentando o engano. O Prota explicou que tudo não passou de uma troca de conhecimentos e que não estava irritado com eles, porém, questionava-se o motivo pelo qual ele e o seu grupo o tratavam como mestre. A garota de cabelos loiros esclareceu ao protagonista que ele havia despertado o poder de Shao Sheng, a razão pela qual merecia ser tratado como mestre, deixando todos orgulhosos. Ye-chan refletia sobre como o poder de Shao Sheng poderia ter se manifestado nele e se ainda existiam cultivadores na Terra, mostrando-se intrigado com a possibilidade. Honglinger explicou que aquela era uma manifestação de força interna, considerada um pico de desenvolvimento, mas admitiu seu conhecimento limitado, pois raramente se via com alguém com tal poder. Ye-chan concluiu que pessoas com esse tipo de poder eram raras atualmente, mas sentia necessidade urgente de maximizar o seu potencial. Linger então levantou uma preocupação sobre aqueles que manifestam o poder de Shao Sheng, tendendo a se tornarem implacáveis e autoritários, e questionava se o protagonista o exterminaria. O grupo aguardava ansiosamente a resposta do Prota, temendo não serem perdoados por tê-lo insultado e não terem outra chance. Porém, o Prota agradeceu pela informação e pediu desculpas por seu silêncio, explicando que precisava de um momento para refletir sobre tudo. Honglinger e os demais se sentiram aliviados, percebendo que os seus temores eram infundados e que Ye-chan era generoso, perdoando-os e permitindo que voltassem para casa. Honglinger então ofereceu ao Prota um presente como forma de desculpa, deixando o Prota curioso sobre o que seria. Linger revelou ser um ingresso platina para a festa na Vila Tang, garantindo que com aquele passe ele não enfrentaria objeções nunca mais. Ye-chan pensava na possível influência de Honglinger na montanha Tang e estava ansioso para ver a reação de Xiang Hong. Ao perguntar se o seu nome era Honglinger, ela confirma, indagando que Ye-chan desejava dela, dispondo-se a ajudá-la. Ye-chan então fitou os olhos da garota e questionou sobre a natureza de sua aura, se era realmente um veneno frio, confirmando as suas suspeitas. Honglinger ficou chocado com a precisão da pergunta, sem saber como é que responderia a algo tão perspicaz. Xiang questionou Honglinger sobre a conversa, querendo entender a referência à sua energia fria e por que Ye-chan descreveu dessa forma. Honglinger ficou impressionada pela habilidade do Prota em diagnosticar essa condição com apenas mulher, reconhecendo a sua grande força e conhecimento também. Curiosa, Linger solicitou ao Prota o direito de conhecer o seu nome, impressionada pela sensação que ele provocou. Observando o céu estrelado, o Prota se dispôs a revelar o seu nome a Honglinger, se ela quisesse saber sem intenção de esconder. Naquele momento, Ye-chan se apresentou, dizendo se chamar Ye-chan e expressando o seu interesse em conhecê-los melhor, valorizando a experiência do confronto que tiveram. Ye-chan contou a Honglinger que um parente dele já tinha passado pelo mesmo problema de saúde que ela, causado por um tipo de veneno, e por isso ele entendia do assunto. Honglinger, ouvindo isso, ficou pensativa, se perguntando se tinha jeito de se curar e se ainda havia esperança. Linger explicou que o tal veneno tinha vindo da mãe dela e que o médico disse que não viveria muito tempo, nem até os 20 anos de idade. Ela perguntou a Ye-chan se ele poderia ajudá-la e ele respondeu para ela não se preocupar, porque ele sabia como iria curá-la. Honglinger ficou muito aliviada e prometeu ao Prota que faria qualquer coisa que ele pedisse se ele a salvasse e que ficaria muito grata eternamente. Xiang pediu para ela não falar daquele jeito e ela o chamou de bobo, concordando com ele, mas dizendo que ele estava pensando besteira. Ye-chan, vendo a situação, pensou que era um tipo de vaidade e mesmo já tendo rejeitado várias outras mulheres mais velhas, achou Honglinger encantadora de um jeito natural. Ye-chan prometeu ajudar Honglinger, mas disse que precisava de um tempo para se preparar, permitindo que levaria alguns dias. Honglinger agradeceu e pediu o telefone dele para poder convidá-lo para jantar algum dia, e o Prota disse que não precisava, porque ele já tinha um encontro marcado com os colegas na Vila Tang. Na hora, Ye-chan deu um antecessor do papel para Honglinger, e ela, curiosa, quis saber o que era, e quando olhou, viu que era o número dele, e ficou feliz que não tinha ido embora sem mais nem menos. Ye-chan se despediu dizendo para a garota ligar daqui uma semana, e tudo estaria resolvido. Linger perguntou a Yuan se ele sabia algo sobre o pessoal que Ye-chan havia encontrar, mostrando interesse. Xiang contou que eram alunos da escola Hengan, e que estavam se encontrando na Vila Tang, e que Xiang Hong tinha organizado tudo. Xiang falou para Honglinger que não estava muito interessado naquilo e achava que não tinha nada de importante naquela história. Linger então ligou para Muen, pedindo para ele arrumar a mesa mais chique para os alunos da escola Hengan. Enquanto isso, Ye-chan, andando por aí, sentiu uma fome danada e percebeu que precisava se alimentar. Ele se lembrou que não tinha comido nada desde cedo e que já estava na hora. Nesse momento, ele sentiu um cheiro muito bom de comida e não resistiu, e acabou seguindo o aroma. Ye-chan chegou aonde estavam fazendo a festa e os seguranças deixaram ele entrar porque ele tinha um passe especial. Os seguranças ficaram
ficaram se perguntando quem era aquele cara e como é que ele tinha conseguido um passe daqueles. Um deles comentou com o outro que gente esperta não mostra quem realmente é e perguntou se o amigo entendia o que ele queria dizer. Ye-chan entrou no restaurante e viu que todo mundo olhava para ele surpresos e achou que um lugar vago ao lado de Zihan e se sentou lá, já que não tinha outro lugar. Quando chegou na mesa, Zihan, que era a ex-namorada dele, ficou surpresa e quis saber como é que ele tinha ido parar ali. Zihan falou para o prota que ele podia se sentar ao lado dela, senão ela ia começar a passear por ali, já que a mãe dele tinha pedido para ela cuidar do garoto. Uma amiga de Ye-chan pediu para ele convencer os pais a não aceitar o casamento dela com Zihan, um acordo que tinha sido feito quando eles eram bem novinhos. Ye-chan ficou irritado, bateu na mesa e falou que não estava atrás de Van Zan e que ela não era tão importante assim. Ele também disse que tal acordo de casamento era só de fachada e que se não quisessem podiam cancelar a qualquer momento. E a amiga dele comentou que estava pensando em outra coisa. Ye-chan ficou pensando no que era aquela vaidade toda, já que ele tinha visto várias mulheres mais velhas e rejeitado todas. Zihan começou a pensar que o protagonista tinha falado que o noivado podia ser cancelado e se perguntou por que é que estava com medo de fazer aquilo. Wanda disse para a amiga que iria contar tudo, mas não ali, já que estavam em público e era meio que constrangedor. Ye-chan perguntou a Zan se ela realmente achava que o protagonista não estava escutando e disse que só não cancelava por causa da ajuda que a mãe dele tinha dado. Nesse momento, Ye-chan escutou gente conversando ao lado e reconheceu a voz de Shang-Hong. Ele foi até um homem e perguntou que tipo de encontro era aquele. O irmão dele ficou surpreso por vê-lo ali e disse a Shang-Hong que tinha ido só tomar uns vinhos. Ele pediu para todo mundo continuar se divertindo e não parar por causa dele, mas Shang-Hong não queria ir embora e pediu para o irmão deixar ele beber em homenagem a ele, porque respeitava o irmão como uma pessoa importante. O irmão Yue gritou e mandou Shang ir embora, dizendo que só queria falar com Ye-chan e perguntou onde é que ele estava. Nesse momento, o protagonista estava tranquilo, comendo e curtindo a comida, e Shang-Hong não acreditava no que estava ouvindo, perguntando quem o irmão estava procurando e por que ele não tinha entendido direito. O irmão repetiu que estava procurando pelo mestre Ye-chan e queria brindar pela saúde do mestre Ye. Ninguém no restaurante sabia de quem é que ele estava falando. Yue ficou se perguntando por que ainda não tinha conhecido aquele homem. O prota levantou a mão e falou que estava ali e que Yan podia chegar perto sem vergonha, e todo mundo ficou surpreso. Shang-Hong perguntou se o protagonista tinha enlouquecido e como é que ele ousava falar daquele jeito com o irmão Yawan. De repente, ele deu um tapa em Shang-Hong perguntando quem ele pensava que era para falar daquele jeito com Ye-chan, e todo mundo ficou pasmo. Eles ficaram se perguntando como uma pessoa tão influente conhecia alguém tão sem importância, e Shang-Hong não entendia nada. Como aquele cara sem graça conhecia alguém tão importante e queria chegar ao lado de Yue. Yan se aproximou do protagonista e disse que finalmente o tinha encontrado, e o prota pediu para eles se sentarem e conversarem, mas nesse momento alguma coisa chamou a atenção dos dois. Ele olhou para o lado e viu todos os seguranças de Shang-Hong atrás dele e se perguntou o que é que eles queriam. De repente gritaram para que Ye-chan era a melhor pessoa do mundo. Ye-chan olhou e viu todos se curvando para ele, o que foi estranho porque até pouco tempo atrás só viam como bobo. Yan levantou seu copo e pediu permissão ao mestre Chan para brindar em sua homenagem, como sinal de respeito profundo que ele tinha pelo seu mestre. Duan, animado, também ergueu seu copo, bebendo todo o conteúdo até o final, contente por ter a oportunidade de conhecer alguém tão importante como o mestre Chan. O próprio mestre Chan brindou junto e refletiu que graças a Yan seu status mudou e agora seria respeitado por todos. Ele se levantou e agradeceu ao mestre, reconhecendo a ajuda significativa de Yan naquele dia, expressando seu desejo de manter contato no futuro. Yan, percebendo que o seu copo estava vazio, pediu licença para ir embora e logo saiu do restaurante. Uma amiga curiosa questionou o Anan sobre o motivo de não ter falado antes sobre o quanto Chan era respeitado e importante entre eles. Surpresa, a garota perguntou a Chan sobre a relação dele entre Yan e por que é que ele tinha tanto respeito pelo cara. O mestre Chan, com uma ponta de tristeza, explicou que infelizmente não podia dar detalhes e que tinha conhecido Chan há menos de um dia, sabendo muito pouco sobre ele. As pessoas ligadas a Shang-Hong expressaram preocupação ao chefe, mas na verdade a conexão entre Chan e Shang tinha acontecido por acaso e provavelmente não duraria. Com um sorriso pensativo, Shang-Hong considerava o fato de que fazer com Ye-chan, percebendo que seu novo conhecido talvez não fosse tão assustador quanto parecia. Ele reconheceu que Shang era capaz, mas não estava no mesmo nível de Man, então ele tinha boas conexões e agora estava ao lado deles. Shang-Hong então tranquilizou todos, dizendo que nada de extraordinário havia acontecido e que não deveriam se preocupar com aquele estudante, pois era algo normal. Ele pediu ao seu homem que escondesse a marca do tapa o mais rápido possível para não passar vergonha na frente de todo mundo. O homem, sentindo-se azarado, saiu o mais rápido que pôde, pensando no que fazer a seguir. Ye-chan, observando a cena, pensou que Tong se lembraria daquele rapaz por bastante tempo e aguardava, entusiasmado pelo espetáculo que estava por vir. O homem de Hong, enquanto caminhava pelo corredor do restaurante, notou uma moça extremamente bonita. Ele ficou encantado, surpreso por nunca ter visto alguém tão atraente antes e feliz por tê-la conhecido, mesmo após ter levado um tapa do nada. Decidido, aproximou-se dela e elogiou sua beleza, propondo que ela se tornasse a sua namorada. Mas em um piscar de olhos, ele levou outro tapa, confuso por ela ter se ofendido com a sua abordagem considerável e educada. A moça o chamou de desrespeitoso e questionou sobre como é que ele ousava agir assim de forma tão indecente. Irritado por ser mal compreendido e desrespeitado de novo, ele pensou que ela pagaria por suas palavras. Em um impulso, deu um tapa nela, fazendo-a cair no chão. Ele insultou,
perguntando se ela achava que era melhor que os outros e questionou se ela queria continuar com aquilo. Enquanto ela estava no chão se recuperando, ele percebeu que não tinha mais o que fazer ali e foi falar com o chefe. Rapidamente a garota pegou o telefone e ligou para o pai, determinada a fazer com que aquele sujeito se arrependesse e se lembrasse daquele dia por muito tempo. Ela contou ao pai que tinha sido agredido e exigiu que o agressor fosse responsabilizando, deixando seu pai furiosíssimo. O homem voltou até o chefe e reclamou que alguma coisa estava errada. Ele tinha encontrado uma mulher muito desagradável, que até parecia simpática. Ele justificou para o chefe que agrediu porque não suportava a falta de respeito dela, afinal não era à toa que ele praticava boxe e karatê há tantos anos. Xiang Hong minimizou a situação, dizendo que não era nada com que se preocupar, já que Manjin estava do outro lado deles e até o Sr. Dong não poderia fazer nada contra eles. O homem concordou, reforçando que não tinham nada a temer e que ninguém conseguiria derrotar Manjin, nem mesmo tal Sr. Dong. Mas Xiang Hong comentou que só um louco tentaria enfrentá-los, mesmo que Dong controlasse todos os centros de Jinnon, ainda não representava uma ameaça real para eles. Xiang, por sua vez, refletiu que Xiang Hong e sua turma podiam até estar se divertindo, mas suspeitava que não teriam mais essa chance em breve. Poucos minutos depois, alguém chutou a porta principal do restaurante, entrando com um estrondo. Todos ficaram surpresos e chocados ao ver quem era. Nesse momento, um grupo armado com tacos invadiu o local, causando medo nos presentes, que logo perceberam que se tratava de bandidos. Xiang Hong se levantou rapidamente e confrontou o grupo, indignado por invadirem uma festa privada e questionando onde é que estava o convite deles. O líder do bando, ignorando Xiang Hong, mandou-o sair do caminho e avisou que se ele não entendesse a mensagem, seria um desastre completo. Xiang Hong então pediu ao seu homem que ajudasse a lidar com os invasores, pois a situação estava muito difícil. Por outro lado, exigiu que libertassem imediatamente o seu amigo e a confusão estava instalada e não entendiam como é que as coisas tinham chegado àquele ponto. O homem de Xiang Hong desafiou os invasores, avisando-os para tirarem as mãos, caso contrário, se arrependeriam de terem entrado em conflito com Xiang Hong. Mas o líder dos invasores ficou irritado e deu um tapa no homem de Xiang Hong, deixando claro que ele estava pronto para enfrentar as consequências. Hong ordenou que todos parassem, avisando que se continuassem se arrependeriam seriamente. Ele pensou que era melhor não se envolver mais na briga para não perder o seu prestígio e autoridade. Os homens de Xiang Hong se prepararam para um confronto, avisando os invasores para estarem prontos, pois agora pagariam por sua arrogância. Logo, uma briga feroz começou entre os dois grupos, e depois de uma luta difícil, os homens de Xiang Hong conseguiram derrotar os invasores. Eles se sentiram vitoriosos, percebendo que os adversários eram fortes, mas não bastante para vencê-los. O anão estava orgulhoso e elogiou Tian, dizendo que foi incrível como derrotaram todos rapidamente, e o prota, porém, alertou a todos para não comemorarem cedo demais. O amigo de Wang Zhan provocou Tian, dizendo que ele poderia falar agora, já que ficou sentado o tempo todo sem mover um único dedo durante a briga. Um dos homens se levantou e ameaçou os estudantes, avisando que eles ainda pagariam por aquilo e que seria mais rápido do que imaginava. Hong, curioso, questionou se ele deveria chamar os seus amigos para ver do que eram feitos. Então o homem ligou para o Sr. Dong, contando que estava na Tenglong Villa e relatando tudo o que aconteceu. Ele mencionou que o sujeito que agrediu a sua filha também estava lá, deixando Xiang Hong chocado e surpreso ao ver isso de Dong. Xiang Hong ficou pensando se o brutamonte loiro de sua equipe realmente tinha insultado a filha do próprio Sr. Dong, e se ele realmente era tão insensato. Em poucos minutos a porta principal foi aberta e todos no restaurante perceberam que o momento decisivo havia chego para aqueles estudantes, e era um grande problema. Várias pessoas entraram no restaurante e depois todos os presentes se levantaram de suas cadeiras para cumprimentar essa pessoa especial, se curvando e desejando boa noite ao Sr. Dong, dizendo que estavam felizes por conhecê-lo pessoalmente. O Sr. Dong questionou quem havia ousado tocar em sua filha, perguntando onde é que estava a coragem daquelas pessoas. Hong, tentando contornar a situação, pediu desculpas ao Sr. Dong e tentou acalmá-lo, mencionando que seu pai era o líder do grupo Bayan Sanzenan. No entanto, o Sr. Dong agarrou Xiang Hong pelo pescoço e o repreendeu por ter ofendido sua filha, ameaçando que ele não sairia vivo dali. Xiang Hong tentou argumentar que a festa havia sido organizada pelo Sr. Manjin e que se realmente o respeitassem deveriam deixá-lo naquele instante. O Sr. Dong pediu a Xiang Hong que aguardasse e criticou sua tentativa de usar o seu pai e Majin como escudo, sugerindo que ele estava com medo e era um covarde. O Sr. Dong refletiu que o estudante parecia não compreender a gravidade da situação e que ele era apenas um rapaz comum. Ele alertou Xiang Hong que o seu pai e Majin eram insignificantes comparados ao chefe do líder. Xiang Hong ficou aterrorizado com essas palavras, percebendo que tinha um problema sério, que havia cometido um grande erro. O Anão questionou se Xiang Hong realmente tinha provocado o próprio Dong e se agora seriam todos punidos por essa ação. Ye Tian garantiu ao Anã que havia prometido à mãe que a protegeria, pedindo para que ela não confiasse e nem deixaria de ser machucado. O Anã ficou surpreso com a postura do prota, refletindo que não imaginava que ele fosse uma pessoa assim. Tian pensou que talvez Xiang Hong tivesse tido azar dessa vez, mas ele não se daria por vencido enquanto toda essa situação afetasse Wang Zhan. O homem do Sr. Dong se aproximou do chefe e relatou o que havia acontecido recentemente e quem era o verdadeiro culpado. Dong, furioso, se questionou os estudantes se realmente achava que bater em seus homens o tornava legais ou permitia mostrar superioridade. Ele advertiu que os estudantes teriam um problema
problemas, e que faria com que todas as suas filhas pagassem pelos seus erros, levando-as embora com ele. Então o homem do Sr. Dong começou a se aproximar de Wan Zhan e começou a gritar, pedindo para que ele não lhe fizesse mal. Wan não suplicou ao Sr. Dong para deixá-la ir, dizendo que não tinha nada a ver com aquelas pessoas, e nesse momento alguém atirou pauzinhos no chão com tanta força que eles ficaram cravados no solo, causando surpresa na equipe do Sr. Dong, que se perguntava quem teria tal força e habilidade. Foi então que o protagonista declarou que não queria interferir, mas foi obrigado a fazer isso. Ele se colocou diante do grupo do Sr. Dong, que esperava por algum movimento dele, mas Tian permaneceu imóvel e calmo. O Sr. Dong, sorrindo, questionou Tian sobre quem ele pensava que era e se acreditava mesmo que poderia enfrentá-lo, chamando-o de sonhador. O Sr. Dong disse a Tian que estava com muito medo e pediu que ele não fizesse mal a ele ou ao seu grupo. Ana ficou observando o prota, pensando se ele era tão ameaçador que até mesmo Dong tinha receio de encarar uma briga com o garoto. A colega Zihan não conseguia acreditar no que estava acontecendo, sem entender como é que o Sr. Dong poderia ter receoso de enfrentar Tian, visto como alguém frágil e covarde. Dong, querendo saber o motivo da confusão e por que havia tanta gente ali, destacou que era preciso solucionar isso logo. Ele chamou Sanzi, um dos seus homens, para colocar Tian no seu lugar e fazer com que ele parasse de ser tão desrespeitoso. Sanzi, animado, disse para o prota que a hora dele tinha chegado e assegurou ao Sr. Dong que resolveria aquilo com satisfação, sem esperar nada em troca. Antes, um soldado de elite, Sanji já havia enfrentado e vencido muitos, sendo capaz de acabar com o estudante Ye-chan. Tian viu que Sanji era realmente forte e robusto e sentiu que era o momento de colocar as suas habilidades à prova em um confronto de verdade. Quando Sanji se preparou para o ataque prometendo mostrar a técnica de um lutador de elite, Tian ficou parado, sem esboçar reação, encarando o desafio sem medo. E quando Sanji estava prestes a acertá-lo, o protagonista agarrou sua mão, deixando todos boquiabertos com tal reação rápida e forte. Sanji, surpreso, se perguntou se o protagonista realmente tinha conseguido parar o seu famoso golpe que nunca falhava. Sanji reconheceu que o prota não estava indo mal e achou que derrotá-lo seria mais satisfatório do que esperava. Naquele instante, Sanji sacou uma faca, argumentando que se defender apenas com os punhos era uma coisa, mas que a faca era um desafio maior. Tian, ao perceber a faca, questionou se talvez tivesse superestimado Sanji, achando que a luta se tornaria mais difícil. Com um sorriso, desafiou Sanji, duvidando que aquele pequeno pauzinho pudesse vencê-lo, enquanto Sanji, furioso, atacou com a faca em punho. Sanji não parava de avançar em direção ao prota, dizendo que não havia mais de onde ele se esconder e que Tian não precisava mais fingir ser um herói. O prota, encarando o garoto nos olhos, permaneceu imóvel, fazendo todos pensarem que ele tinha perdido a razão por não saber se defender. O anão não conseguiu segurar as lágrimas ao ver o seu defensor numa situação tão difícil, sentindo-se muito abalada com o que estava vendo. Enquanto isso, a colega de Zihan estava olhando para o seu lutador Sanji, cheia de satisfação, confiante de que ele não falharia e seria capaz de superar qualquer desafio. Shang Hong achava que Chang estava muito diferente, achando que essa autoconfiança o levaria a um beco sem saída, por causa de sua arrogância, e que o Sr. Dong logo daria um fim nele. Mas, para a surpresa de todos, a faca de Sanji foi lançada para longe, fazendo com que todos ficassem se perguntando se o protagonista tinha conseguido se safar daquela situação. Ao ver o seu lutador, Sanji, caído e se contorcendo de dor, o Sr. Dong ficou confuso sobre o que tinha acontecido e porque o cara não tinha conseguido derrotar o prota, questionando o motivo dele estar no chão. Sem forças para se levantar, Sanji apenas disse ao Sr. Dong que estava bem e que na verdade continuaria o confronto. Tian ficou meio atordoado, pensando que não tinha feito quase nenhum esforço e que Sanji não tinha resistido nem ao primeiro golpe, apesar de ser considerado um lutador forte. O Sr. Dong, furioso, mandou todos os seus homens atacarem o prota para se vingar dele, por seu melhor lutador e irmão Sanji. Então os homens do Sr. Dong avançaram em direção ao prota, cada um querendo ser o que daria fim ao desafiador Chang na tentativa de impressionar o seu líder. Diante da situação, o prota achou lamentável que escolhesse atacar em grupo, mas viu pelo lado positivo, agradecendo por eles facilitarem as coisas, permitindo que acabasse com isso mais rapidamente. Então um dos capangas do Sr. Dong avançou em direção ao prota e tentou atacá-lo, mas acabou sentindo uma dor terrível e machucando sua mão. Chang refletiu que por sorte sua pele tinha se tornado mais resistente que o aço, tornando-se vulnerável aos ataques daquele grupo. Vendo a resistência de Chang, o Sr. Dong ficou impressionado. Em um gesto dramático, o Sr. Dong jogou seu copo no chão, que se quebrou em pedaços, e ele se colocou cara a cara com o prota, decidido a enfrentá-lo pessoalmente. Ele desafiou o prota para um confronto direto, prometendo despedaçá-lo completamente, e Chang, por sua vez, recebeu o desafio, dizendo que logo veriam quem derrotaria quem, expressando seu desejo de resolver a questão através da luta. Quando estavam prestes a iniciar a batalha, foram interrompidos por alguém, questionando a audácia de realizar uma luta ali e causarem destruição. Nesse momento, Shan e Honglinger chegaram, e Honglinger mostrou-se claramente insatisfeita com o comportamento dos visitantes. O Sr. Dong, ao ver Linger, pensou que ela tinha chegado para pôr ordem no caos, sabendo que todos a respeitavam. Ele tentou se explicar para Hong, dizendo que estava prestes a acompanhá-la, mas foi impedido por Chan. O Sr. Dong olhou para o prota furioso, pensando em como é que iria fazer o prota pagar por tê-lo humilhado. Mas o mestre Chan, surpreso ao ver Linger ali, perguntou o que é que ela fazia por aquelas bandas, e ela expressou sua alegria em vê-lo, apesar de não esperar por esse encontro. Honglinger revelou ao prota que aquela era a sua vila, e que faz questão de cumprimentá-lo pessoalmente, garantindo que sob sua proteção ninguém lhe faria mal. Dong ficou surpreso com a amabilidade de Honglinger para com Chan, sem entender como é que se conheciam, e o mestre prota quis saber mais sobre a relação entre Honglinger e Lindong, intrigado com a conexão entre eles.
Linger explicou que conhecia Lin Dong através de laços familiares, mencionando a influência de seus pais. Diante desta revelação, Dong pediu desculpas a Linger, lamentando por ter permitido o conflito, afirmando que nunca teria agido assim se soubesse da relação do prota com ela. Tanto Chan quanto Hong Ling observaram o Sr. Dong em silêncio, deixando preocupado com a possibilidade de um castigo, e Dong, percebendo que havia subestimado as conexões de Chang, pediu desculpas por suas ações, reconhecendo então seu erro. O prota por fim considerou que apesar de ninguém ter morrido, a disputa havia causado ferimentos, sugerindo que encerrassem um conflito por ali. Chang falou para Dong que estava tudo certo entre eles, mas fez ele prometer que não ia mais fazer mal aos amigos dele e nem ser grosso novamente. Linger mandou os Dong cair fora dali, e o mesmo avisou para a moça que ia embora e desejou uma boa noite à garota. Dong e a sua turma vazaram na hora, e o mesmo pediu para o pessoal não empurrar e abrir a porta para ele sair. Linger se desculpou de novo com o protagonista e falou que ia pagar pelos prejuízos. O professor Chang falou para Hong Linger relaxar e disse que não era uma hora de falar disso, porque tinha muita gente ouvindo. Linger entendeu o recado e combinou de conversar sobre isso em particular, depois, sem ninguém por perto. Linger também disse ao protagonista que se eles falavam logo, e saiu do restaurante. E na mesma hora, Chang ficou aliviado com que a situação tinha acabado. Ele pensou que Zhang estava seguro e que tinha cumprido a sua missão, e era hora de voltar para casa e descansar depois de uma noite daquelas. O Anan achava que o protagonista sempre tinha vacilado, mas agora parecia que ele tinha mudado e virado uma outra pessoa, completamente diferente do que ele foi um dia. No dia seguinte, Chang levantou e deu uma boa olhada nos carrões e conversou com Anan sobre tudo que rolou na noite anterior. Ela perguntou quem era Hong Ling e por que de repente ajudou o prota, até indo contra o próprio seu Dong. Chang contou para Zihan que tinha conhecido Hong Linger ontem e que ela tinha dado uma força para ele e queria retribuir. Xian quis saber quem o protagonista achava que ela era, já que estavam juntos há alguns dias e parecia que ele estava escondendo alguma coisa dela agora. O prota sorriu pensando que não esperava que ela fosse questionar ele assim sobre seus amigos e colocar ele contra a parede. Então jogou a pergunta para o Wanzan se ele estava insinuando que ele não poderia ajudar ninguém, e ela ficou chocada com a pergunta. Chang foi abrir o carro pensando que fazia tempo que queria contar isso para o Wanzan, mas não teve coragem e agora era a hora. Aí ele falou para a garota que iria embora e que daquele momento em diante eles não tinham mais nada a ver um com o outro e que ela que continuasse lamentando sozinha. O Anan chamou o protagonista de ingrata e quis dizer mais alguma coisa, porém o prota já nem estava mais ouvindo. Após isso, Ye-chan chegou na cidade pensando que precisava resolver as coisas logo e voltar para casa para poder descansar. Pô, cara, tu acabou de sair de casa e já quer descansar. Ele viu que o desenvolvimento dava lento e que ele usava sua energia, que estava no limite, sem saber o que fazer. De repente ele sentiu uma fome danada e percebeu que comeria alguma coisa. Fazia tempo que ele não sentia tanta fome assim. Desde que aprendeu a se alimentar de energia externa, estava disposto a fazer o que fosse por comida. Contou o dinheiro que tinha no bolso e viu que era pouco. Talvez nem desse para uma boa refeição. Entendeu que precisava comprar comida, senão ia ser o primeiro cultivador da história a morrer de fome, e isso não tinha graça nenhuma. Mas pensou que tinha que cumprir a sua palavra com o Linger e curá-la, e o dinheiro que tinha daria para comprar o remédio dela. Pouco depois, Chan saiu da farmácia com os remédios comprados com seu último dinheiro, querendo curar a garota logo. Andando por um beco escuro, ouviu alguém dizer que se mexessem com ela, iriam se arrepender, e não era brincadeira. O prota ficou curioso e decidiu ir ver o que estava rolando com seus próprios olhos. Uma moça no beco enfrentou uns caras, perguntando se eles sabiam quem ela era. Eles disseram que ela era bonita e que queriam se divertir, mas ela não se intimidou e deu um tapa na cara de um deles, que nem viu de onde o golpe veio e ficou bobo. Então um dos caras agarrou ela pelo pescoço, furioso por ela ter batido nele, e avisou que ela iria pagar caro por aquilo. O cara disse para os amigos que gostava de mulheres com atitude e que ela era o tipo ideal para ele. A garota gritou pedindo ajuda sem muita esperança de ser ouvida numa noite tão escura e silenciosa, mas alguns minutos depois o protagonista apareceu e mandou os caras pararem e soltarem a moça na hora. Ele disse que não queria sujar as suas mãos com aqueles caras, mas que se não parassem, iria ter que mostrar como é que se fazia. O cara que segurava a moça pelo pescoço mandou o prota ir embora, dizendo que aquilo não era da conta dele e que deveria ir para casa em vez de se meter onde não era chamado. Os caras armados com facas desafiaram o protagonista, querendo ver se ele era mesmo o herói que pensava ser. A moça pediu para o prota cair fora dali, dizendo que ele não daria conta daqueles caras sozinho, que pelo menos deveria salvar a própria pele. Hoje Chan ficou pensando como é meio inocente da parte dele gostar de gente que se acha demais, achando que são mais fortes, quando na verdade nem era bem assim. Uns caras briguentos, todos armados, foram para cima do prota, dizendo que ele tinha dado muito azar de se esbarrar com eles naquele dia. Mas Chan, num movimento só, encarou todos esses caras armados de faca e foi ajudar uma moça que estava machucada no chão. Os brigões ficaram com medo danado do protagonista, falaram que era melhor dar o fora dali antes que ficasse tarde demais, porque para eles, o prota não era um cara normal, era um monstro. Chang se aproximou da moça e ofereceu a mão para ela e disse que não tinha perigo nenhum com ele e que ela poderia ficar tranquila. Falou para ela que agora estava segura, mas pediu para ela não andar mais sozinha à noite, já que era muito perigoso. A moça aceitou a ajuda do prota e agradeceu por ter sido salva, deixando o prota aliviado por ver que ela não tinha se machucado tão sério. Chang comentou com a moça que ela fazia ele lembrar alguém, como se já se conhecesse, mas não conseguia ver direito por causa da maquiagem. Ela então perguntou ao protagonista se o mesmo poderia dar o seu número, querendo agradecer de alguma forma depois. A moça trouxe uma proposta para o prota, sugerindo que ele ajudasse no trabalho dela e que deixou o
Chan surpreso. Ela explicou que o bar onde trabalha estava precisando de gente e era pertinho dali. Chang pensou no bar e ficou na dúvida se conseguiria conciliar com os estudos, porque ele tinha que se dedicar aos seus treinos. Mas a moça garantiu que ficando no bar algumas horas não atrapalharia nos estudos dele, e o prota ficou agradecido pela oferta de trabalho, mas disse que ia pensar e perguntou o nome dela. Ela se apresentou como Lee Se-Yu e estava animada por ter conhecido ele, e falou que se ele topasse, era só aparecer por lá. Chan agradeceu e se apresentou como Ia-chan, prometendo que não ia esquecer da gentileza dela. Depois disso, ele voltou para o apartamento que alugava, pensando que precisava focar nos seus treinos para ficar mais forte. Sentado no apartamento, ele começou a praticar um feitiço e até se surpreendeu ao ver funcionando. Chang planejava usar uma pílula especial que, ao reagir com um certo veneno, iria ajudar ele a se curar, e pensou que isso ia ser bom para se livrar de uns problemas de saúde. Ele percebeu que precisaria de ervas mais potentes para que a pílula realmente funcionasse. Enquanto isso, a preocupação com o dinheiro de que estava acabando era um estresse constante para o prota. Chan se acomodou na cama e começou a folhear a lista de alunos da escola Rengan, relembrando os velhos tempos ao passar os olhos pelos nomes e sobrenomes de cada um. De repente, algo muito interessante chamou sua atenção. Ele se deu conta de algo que tinha esquecido: Lee Se-Yu, que foi considerada a maior beleza da escola Rengan, e como todos na época, queriam sua atenção. Chan ficou pensando que ela, uma estrela da escola agora, trabalhava num bar à noite e estudava durante o dia, o que o intrigou bastante. Ele refletiu sobre as duas realidades dela e concluiu que precisava conseguir um emprego no bar para poder conhecê-la melhor. Deitado, o prota se sentia empolgado com as novas oportunidades que a sua vida estava oferecendo, achando muito interessante. No dia seguinte, ao visitar o bar, o prota achou o lugar promissor e pensou em trabalhar lá por um tempo. Observou Lee Se-Yu, uma estudante como qualquer outra, que comandava o bar inteiro, mostrando ter um talento nato para a liderança. Decidiu manter a sua identidade em segredo por enquanto, pensando na segurança dela e na dos outros. Quando entrou no bar, viu a garota ocupada com papeladas. Ela logo se animou ao vê-lo e chamou para conversar, dizendo que estava precisando de mais gente no bar e que ele seria de grande ajuda. O prota aceitou, curioso sobre o que seria necessário fazer, ao que a garota ficou feliz com a decisão dele e o levou para mostrar como é que as coisas funcionavam por lá. Logo depois, Chang se arrumou com um garçom, pronto para começar o seu novo emprego no bar, sentindo-se satisfeito com o rumo que as coisas estavam tomando. Ele estava ansioso para começar, mas então ouviu os outros funcionários comentando que a chefe, Lee Se-Yu, estava enfrentando problemas sérios. Os comentários eram sobre como a garota tinha se envolvido com um tal de Y, conhecido por sua crueldade. Ao perceberem que Chan estava escutando, os colegas aconselharam a focar no trabalho, já que ele era novato por ali. O prota concordou, disposto a seguir o que os seus novos colegas recomendavam, e ficou surpreso ao descobrir que o bar estava em apuros com alguém chamado Lindong. E não era brincadeira. Após terminar o seu turno à noite, Liu elogiou Chan. Ele entregou o seu primeiro pagamento. O prota respondeu modestamente, dizendo que estava apenas feliz em ajudar um amigo, e que na verdade estava sempre pronto para o trabalho. Eles combinaram de se ver no dia seguinte no trabalho, e o prota ficou contente em ser considerado o novo membro da equipe. Porém, algo estranho começou a acontecer com ele, e Chang sentiu que precisava ir para casa o mais rápido possível para cuidar de sua saúde. Pouco tempo depois já estava em casa, e ele correu para o quarto, ansioso para entender o que é que estava havendo com seu corpo. Ele percebeu que o seu processo de cultivo havia estagnado e que era hora de completar a última etapa do seu desenvolvimento espiritual. Naquele momento, ele percebeu que de repente algo não estava certo e sentiu uma atmosfera peculiar em seu quarto. Ele constatou que a energia ao redor estava insuficiente, justamente quando mais precisava dela, e sabia que tinha que buscar mais. Com foco, o prota decidiu que não podia se dar ao luxo de perder tempo e tinha que seguir adiante com seu crescimento espiritual. Então, de maneira surpreendente, a sua energia começou a ultrapassar os limites de sua casa, se dispersando pelo bairro, e essa energia era tão intensa que podia ser sentida por todos na vizinhança. Maravilhado, o prota se questionou sobre a natureza dessa técnica incrível que lhe permitia captar até as menores quantidades de energia. Ele ficou impressionado ao ver que até a energia lunar estava se rendendo a ele, marcando um ponto sem retorno no seu desenvolvimento. Mergulhado nesse estado, o prota continuou absorvendo energia lunar, vivenciando uma experiência profunda e memorável. Depois de algum tempo, ele se ergueu, ansioso para descobrir se havia se tornado mais forte e poderoso. Sentiu que a energia que o preenchia era revigorante, algo que ele nunca havia experimentado antes, trazendo também uma sensação de vitalidade plena. Orgulhoso de si, esse momento foi interrompido pelo toque do telefone. O garoto ficou se perguntando quem é que poderia ser, intrigado. Ao ver que era Lindong ligando, ficou surpreso, imaginando o motivo da ligação e relutante a atender, mas acabou cedendo e perguntou o que o cara queria e por que estava ligando tão tarde. Lindong, do outro lado da linha, pediu ajuda, algo que o protagonista jamais esperava depois de tudo que aconteceu entre eles. Chan questionou o motivo do pedido, lembrando que o último encontro entre eles não foi tão agradável, mas o cara explicou que estava enfrentando um problema que, segundo Linger, o prota poderia resolver com maior facilidade. Além disso, ofereceu pagamento pelo serviço e o protagonista refletiu, ponderando que realmente não precisava do dinheiro de alguém que considerava desonesto, mas ficou curioso sobre a relutância de Lindong. O prota se comprometeu a ajudar o Sr. Dong e no dia seguinte foi ao seu encontro na fortaleza. Ao chegar, um grupo de seguidores do Sr. Wang o recebeu com muita hospitalidade, expressando alegria pela visita de um mestre tão respeitado. O próprio Dong veio ao encontro de Chan, compartilhando a sua satisfação em tê-lo como convidado, mencionando que não esperava por sua aceitação após tudo o que havia ocorrido. Juntos adentraram o local, encontrando mais pessoas que aguardavam ansiosamente pela chegada deles. Uma vez acomodado, Chan questionou o Sr. Dong sobre o motivo urgente da convocação. Foi então que o mesmo fez questão de apresentar o outro mestre de grande estima,
cima, expressando contentamento pelo tal encontro. Com a escassez de cultivadores naquela era, a presença do prota era ainda mais significativa. Após uma cordial troca de cumprimentos, sentaram-se para uma conversa amistosa, acompanhada de chá, discutindo temas de mútuo interesse. Em certo ponto, Dong revelou a razão principal da reunião, mencionando o nome de Xuanzang, e perguntando se o protagonista tinha conhecimento sobre esse cara. Explicou que Huan, oriundo das proximidades de Yinon, estava causando grandes transtornos. Segundo Dong, os seguidores do cara haviam superado seus próprios homens, e agora ele buscava reparar a honra de seus leais combatentes. Surpreso com tal afirmação, o protagonista duvidou da veracidade da história, questionando se não se tratava de uma brincadeira, dado que os homens do Sr. Dong eram todos ex-integrantes das forças especiais. Dong comentou que os seguidores daquele mestre jamais superariam seus próprios combatentes, mas o desafeto conseguiu recrutar um mestre capaz de enfrentar grandes grupos sozinho. Isso despertou a curiosidade do prota, que questionou Dong sobre como gostaria que ele lidasse com esse mestre. Um outro mestre presente ao lado do prota também aguardava instruções, questionando-se sobre o motivo da convocação de pessoas com suas habilidades para aquele lugar. Foi então que Dong apresentou uma pasta, indagando se o valor contido nela seria o suficiente para contratar ambos os especialistas simultaneamente. Ao abrir a pasta, revelou-se uma grande quantidade de dinheiro e itens de valor. O olhar do protagonista se fixou em uma erva específica que estava na pasta, junto ao dinheiro, e ele reconheceu a raridade da planta. Era de fato Jinen, conhecido por sua grande antiguidade e valor elevado, datando pelo menos 2 milênios. Chang refletiu sobre como essa erva poderia ser a chave para curar Linger, e além disso, fortalecer a sua própria energia espiritual como guerreiro. Ele então expressou ao Sr. Dong o quanto precisava daquelas ervas, sugerindo se poderiam ser um presente de amizade. Em um determinado momento, ao colocar o seu copo na mesa de uma forma um pouco descuidada, e se incomodou o outro mestre presente, que criticou o protagonista pelo barulho causado, aconselhando o mesmo a ser mais cauteloso ao manusear os seus utensílios, mantendo a postura de um verdadeiro mestre. Contudo, Chan respondeu com um gesto sutil, e decidiu demonstrar uma de suas habilidades, preparando-se para uma demonstração que deixariam todos surpresos. Concentrou-se em um ponto específico do ambiente, causando curiosidade entre os presentes que não sabiam o que esperar. Com um único movimento discreto de sua cabeça, o prota executou uma técnica que resultou em uma mancha negra no sofá, evidenciando a eficácia e o poder de sua habilidade. Isso foi o suficiente para fazer que o mestre Jin Song percebesse que se tratava de um ataque aéreo, reconhecendo a potência do prota, apesar de inicialmente ter subestimado as suas capacidades. O mestre Jin lançou um olhar para o prota, considerando que ele talvez tivesse apenas alcançado o nível inicial de sua habilidade, enquanto mesmo observando Jin, notou a sua arrogância e avaliou que ele não era tão habilidoso quanto parecia. Foi então que alguns jovens entraram na sala, relatando a Dong a dificuldade em confrontar os seus adversários e a decisão de recorrer à ajuda do mestre. Questionaram-se o cara sobre a convocação simultânea de 2 mestres, sugerindo que isso poderia se tornar uma lembrança distante como um sonho ruim. Um homem proclamou diante de Dong que não existia ninguém em Jin capaz de superá-lo, alegando que todos seriam derrotados. Este homem, ao notar o prota, destacou a intensa força espiritual que ele possuía, reconhecendo-a como um dom raro. Diante da audácia do cara, Dong repreendeu por sua insolência e prometeu retribuição. Expressou seu pesar por envolver Chan e o mestre Yuki em tal situação contra a vontade deles. O mestre Jin, por sua vez, recusou-se a colaborar com o arrogante mestre, insistindo que lidaria com a situação sozinho. Ele acreditava ser capaz de enfrentar qualquer desafio sem ajuda, enquanto o prota, considerando a capacidade do mestre Jin, optou por se retirar, acreditando que a sua presença não era necessária. No entanto, Dong insistiu o protagonista que ficasse, argumentando que a união dos 2 mestres seria mais eficaz. Chang então decidiu observar à distância como é que o mestre Jin poderia enfrentar o desafio sozinho, refletindo que, embora ele estivesse um passo atrás em termos de desenvolvimento, agia com uma confiança desmedida. Neste momento, o mestre Jin avançou em direção ao seu adversário, preparando-se para resolver a disputa rapidamente. O mestre se posicionou diante de Jin, declarando ser superior e anunciando que o primeiro ataque seria dele. Dong então orientou a Jin, destacando a importância de vencer esse confronto para superar o adversário definitivamente. E o prota observava a cena, refletindo sobre como aquela experiência ensinaria a Jin uma lição sobre arrogância, esperando que isso o tornasse mais humilde no futuro. O cara, confiante em sua superioridade, preparou-se para atacar o seu oponente, acreditando que venceria com maior facilidade. De forma estratégica, Jin conseguiu se posicionar atrás de seu adversário, proclamando a vitória antes mesmo do combate terminar, criticando a suposta falha do oponente e manter a distância. No entanto, o rival apenas sorriu diante da provocação de Jin, demonstrando não ser sentido ameaçado pelos ataques que viriam. Rapidamente, o oponente esquivou-se, evitando o confronto direto e zombando da lentidão de Jin, enquanto o oponente desviava facilmente dos ataques do cara, lamentando as tentativas ineficazes de vencê-lo, e iniciou uma ofensiva verbal intensiva contra Jin, utilizando uma técnica sonora avassaladora. Cara, incapaz de suportar o barulho ensurdecedor, cobriu os ouvidos, sentindo-se incapaz de reagir frente à habilidade do mestre experiente. Subjugado, ele se ajoelhou, reconhecendo a sua derrota e percebendo que havia se desonrado diante do Sr. Dong e dos presentes. Sentado no chão e atordoado pela rápida reviravolta, Jin questionava-se sobre a natureza da técnica avassaladora que o havia derrotado, surpreso por não conhecer tal habilidade mortal. O adversário apenas observou o mestre silenciosamente, compreendendo que a disputa já estava decidida e que o mestre jamais se reergueria. Jin reconheceu que havia subestimado seu oponente, culminando em sua derrota, e agora nada mais poderia ser feito. O Sr. Dong então alertou o mestre Chan para se preparar, avisando que em breve enfrentariam esses mestres perigosos. Um aliado do mestre, vindo de outra cidade, elogiou seu companheiro pela vitória e
ridicularizou a ineficácia de Jin, chamando de patético. Esse aliado congratulou Song pela sua performance superior, destacando a incapacidade de Jin de se igualar ao mestre tão formidável. Ele provocou dizendo que os adversários deveriam temer a força deles, pois não tinham chance alguma de vitória. Contudo, o protagonista expressou seu desacordo, afirmando não compartilhar dessa opinião, depositando sua confiança no potencial do povo de Unzon. Surpreso com tal ousadia, o homem desafiou Song Tian a corrigir a insolência daquele que agora se postava desafiadoramente. O cara, concordando com o desafio proposto por seu irmão, prometeu reprimir rapidamente a audácia do oponente e avançou para atacá-lo. Lançou-se contra o mestre protagonista, prometendo que ele sentiria a força de seus ataques, e o prota, imóvel, confrontou o cara com a promessa de que logo sentiria temor, abstendo-se de usar qualquer técnica. Surpreso com a força inesperada do prota, Song questionou de onde vinha tal poder, percebendo que estava diante de um combatente formidável. Nesse momento, Ye Tia avançou, agarrando Song Tian pelo pescoço com uma força impressionante e o ergueu no ar somente com uma mão. O protagonista então suspendeu Song, repreendendo por se envolver em conflitos indignos de verdadeiros cultivadores marciais. Após declarar que a luta estava encerrada, lançou o cara ao chão com grande ímpeto. Song, atordoado pela queda, foi confrontado pelo protagonista, que questionou se ele compreendia o erro cometido e as consequências que enfrentaria agora. O cara começou a se arrastar para longe, tentando fugir da situação, ao perceber que não tinha força suficiente para enfrentar o formidável Ye Tia. Ele questionou ao mestre Song sobre a sua consciência do ato cometido, destacando que, mesmo ciente, ainda buscava escapar, e o cara tentou se levantar sem sucesso, sentindo que o protagonista havia ferido sua perna durante o confronto. O protagonista então falou para o mestre Song, reconhecendo as suas qualidades, mas ressaltou que os cultivadores não deveriam se prestar a ajudar pessoas indignas. Ele sugeriu que o mestre Song se retirasse e que o seu companheiro o acompanhasse de volta para Yunzon. Ye Tia advertiu os mestres para que não retornassem à cidade, declarando pessoas ingratas na região, e sublinhou que a sua presença não era mais respeitada. Por outro lado, Chan se dirigiu ao local onde estava guardado o precioso Jinen, contente por finalmente conseguir tal item raro. Ele expressou sua gratidão ao Sr. Dong pelo presente tão desejado, e após a confusão, ele retornou ao seu lugar, refletindo sobre como frequentemente é subestimado pelos demais mestres, quando foi surpreendido por uma visita inesperada. Do lado de fora, anunciaram-se como enviados do Sr. Lindong, trazendo uma mensagem. O mensageiro entregou ao protagonista uma mala com dinheiro, explicando ser um agradecimento do senhor por sua ajuda, enfatizando que recusas não seriam aceitas. O protagonista resignado aceitou o presente, ponderando sobre a inutilidade de recusar a generosidade do Sr. Dong. Ele agradeceu o enviado e assegurou que entraria em contato com o senhor para expressar a sua gratidão. Após fechar a porta, ele se deu conta de que havia muito o que fazer. Ele orou para o forno de pílulas, consciente da urgência auxiliar o Linger, que aguardava por sua ajuda, e naquele instante o forno se abriu, revelando uma pílula de aparência excepcional, indicando que o remédio estava pronto. Chang observou o brilho e as ondas de energia emanando da pílula, reconhecendo a sua excepcional qualidade, que ainda havia esperança. Ele refletiu sobre a insuficiência de energia de Ginseng para o progresso significativo, concluindo que precisaria estabelecer uma estratégia ofensiva rapidamente. O prota também considerou os altos custos envolvidos na produção de pílulas, tornando o dinheiro recebido do Sr. Dong extremamente oportuno. Posteriormente, ele foi até a rua antiga na China, desejando explorar e admirar os diversos tesouros antigos e raros disponíveis. Enquanto caminhava, notou o calor excessivo do local e questionou-se sobre a possibilidade de encontrar algo verdadeiramente interessante lá. Foi então que um homem carregando alguns itens cruzou seu caminho e por algum motivo chamou sua atenção. O mestre Chan sentiu uma energia peculiar emanando do estranho, algo tão próximo e incomum que despertou sua curiosidade. Ao se aproximar, viu que o homem era um comerciante expondo seus produtos à venda, e Chan percebeu que poderia haver algo de grande valor entre eles. O prota examinou os itens à venda e notou que, embora a qualidade do jade não fosse excepcional, havia algo único deles. Ele ficou particularmente atraído por uma pedra de aparência distinta, considerando a possibilidade de adquiri-la. Mestre Chan reconheceu que apenas um cultivador com bastante experiência saberia avaliar corretamente aquela pedra, pois o seu valor se baseava em técnicas específicas de formação, um conhecimento reservado aos verdadeiros mestres. O vendedor, percebendo o interesse de Chan, propôs vender a pedra por 100 mil, uma quantia que o prota considerou exorbitante, argumentando que o valor da jade não se determinava apenas pela sua antiguidade, mas pelas suas qualidades intrínsecas, considerando o preço pedido absurdo. O prota então contra-ofereceu 10 mil pela pedra, deixando claro que este seria o seu preço final. Caso contrário, seguiria o seu caminho e desistiria da compra. O vendedor, não querendo perder a venda, rapidamente segurou a mão do prota, pedindo que ele reconsiderasse, enfatizando que sempre era possível chegar a um acordo. Revelou que o jade era conhecido como Hadelin Sen, adquirido em Chunsan, e aceitou vender pelo preço proposto por protagonista. Chan, com sua longa experiência de 6 séculos em negociação, não se surpreendeu, concluindo o negócio e continuando a explorar a rua, notando o interesse geral nas antiguidades. Em busca de um momento de tranquilidade, o protagonista encontrou um lugar sossegado, ideal para os seus propósitos, onde poderia examinar a sua nova aquisição sem interrupções. Certificando-se de que estava sozinho, o protagonista preparou-se para avaliar o jade de 10 mil, tirando a pedra do bolso, e começou a analisá-lo mais detalhadamente, decidindo descobrir a verdade sobre as suas propriedades energéticas e puras. O prota refletiu sobre como essa avaliação era apenas um início, reconhecendo que qualquer imperfeição na pedra só poderia ser corrigida com um cuidadoso processo de lapidação. O mestre Chan concentrou-se imaginando o grande potencial do jade em suas
as mãos e iniciou um método específico para acessar essa energia. Ao abrir os olhos, ficou admirado com o resultado, que excedeu suas expectativas, deixando bastante satisfeito. Diante dele, revelou-se um jade de cor dourada, acumulando energia de forma impressionante, uma descoberta que o prota considerou perfeita. Ele reconheceu que com esse jade, coletar aura não seria mais um desafio, algo que sempre havia sido complicado devido à dificuldade de encontrar locais apropriados para tal. Nesse momento, o telefone do prota tocou e ele estava surpreso, sem esperar o contato de ninguém, e se perguntava o motivo de alguém procurá-lo justo agora. Era Lee Se-Yu que estava ligando para o protagonista, o que deixou curioso sobre a razão da chamada, já que não era comum receber ligações dela. Lee Se-Yu ao telefone saudou o protagonista e o instigou a encontrá-la imediatamente, mencionando que estava enfrentando um grande problema. Pouco depois, o prota chegou ao café indicado, questionando-se sobre o motivo pelo qual a garota o convocara, especialmente porque havia detectado um tom de preocupação em sua voz. Ao ver que o bar estava fechado, o prota entendeu que a situação era de fato grave, muito além de um simples pedido de ajuda. Decidido a entender que estava ocorrendo e oferecer a sua assistência, ele entrou no estabelecimento e encontrou Lee Se-Yu sentada sozinha no bar, visivelmente abalada. Ao notar a chegada do prota, a garota expressou alívio e satisfação por ver o seu fiel amigo, demonstrando confiança de que ele não a deixaria na mão. O Chan então se aproximou de Lee Se-Yu, pronto para entender e ajudar no que fosse necessário, ao que a garota queria saber do protagonista se ele recordava daquelas pessoas pequenas que os haviam atacado anteriormente, apontando que as recentes complicações eram devido a esses indivíduos problemáticos. Ela afirmou ao protagonista que havia mandado gente atrás daqueles encrenqueiros e pediu para que ele se juntasse a ela rapidamente, para descobrir o assunto com mais detalhe. Pouco tempo depois, um homem indagou a Lee Se-Yu sobre com quem ela conversava no bar, questionando se era alguém de confiança. O homem cumprimentou o protagonista e a garota, afirmando que ele e seus companheiros garantiriam que qualquer um que perturbasse a garota se arrependeria profundamente. Ele assegurou que Moza-chan faria com que jamais voltasse a incomodar alguém, servindo como um aviso sério. O amigo de Moza questionou se também acreditava que agindo daquela maneira conquistaria a admiração de Lee Se-Yu, apontando que era uma abordagem nada comum. Moza repreendeu o amigo pedindo que ele parasse de falar bobagens, pois o seu objetivo era apenas prestar apoio a um amigo querido diante de dificuldades. Nesse ínterim, vários jovens adentraram o local, questionando o motivo da aglomeração e zombando de todos presentes, chamando de tolo por acharem que era uma sorte estarem todos juntos ali, como se fosse um grande prêmio. Moza confrontou um dos jovens, advertindo de ter cuidado com as palavras, sob pena de consequências graves. Entretanto, o jovem desafiou o cara, questionando se ele sabia com quem é que estava falando, identificando-se como Zhang Lian, um indivíduo da grande influência. Moza mencionou para Zhang que parecia pertencer à família Hong e que Lin Dong, insultando Siu, era parente de sua esposa, levando preocupação até eles. Zhang Lian relembrou que havia um acordo entre as famílias para não se envolverem nessas disputas, onde prevalecia a regra do mais forte. Ele questionou Moza se ele tinha intenção de quebrar esse acordo ou se meter no conflito. Os presentes ficaram surpresos ao reconhecer o jovem como Fan Gang, sem acreditar que ele estaria ali. Havia vários boatos sobre ele e todos mostravam curiosidade sobre os motivos para precisar deles naquele dia. Em um gesto de desafio, Zhang Lian exigiu a Moza que saísse de seu caminho, proibindo qualquer futura interferência. Zhang Lian garantiu a Liu que não pretendia machucá-los, mas ameaçou que se o bar não compensasse rapidamente pelos danos morais causados, ele agiria contra todos os amigos dela. Ainda afirmou que não descansaria até ser recompensado pelos prejuízos, e Lee Se-Yu, tentando negociar, afirmou que o bar era sua propriedade e que não entregaria tão facilmente a ninguém da rua. Zhang Lian se aproximou e questionou a garota se ela tinha interesse em conversar, mostrando-se disposta a dialogar. Então propôs que se a garota acatasse suas ordens sem questionar e abandonasse o bar para sempre, ele consideraria o assunto encerrado. Contudo, Lee Se-Yu rejeitou firmemente a ideia, afirmando que Zhang Lian eventualmente teria que responder por suas ações e enfrentar as consequências. Ela olhou ao redor buscando apoio entre os amigos, pois se encontrava sozinha na discussão com Moza, sugerindo que talvez fosse melhor aceitar a proposta do cara. Surpreso com a intervenção de Moza, Zhang Lian notou a presença de um indivíduo familiar entre o grupo de Lee Se-Yu. Ele então questionou a Ye Chan sobre o seu papel ali e como conhecia Lee Se-Yu e os demais Zhang Lian, que ameaçou a garota, dizendo que poderia levar o protagonista se ela não obedecesse a todas as suas exigências, insinuando que o protagonista corria risco de vida. Moza, indiferente ao destino do protagonista, declarou que ele poderia ir embora daquele mundo. E Chan, percebendo a atitude desprezível de Moza, reconheceu nele um covarde. Ele queria confrontar Zhang Lian, mas Lee Se-Yu o impediu, argumentando que não permitiria que seu melhor amigo se envolvesse. Lee Se-Yu tentou distrair Zhang, oferecendo-se para dançar com ele numa tentativa desesperada de proteger o prota, mas a sua disposição caiu ao perceber que teria que lidar com Zhang Lian, querendo evitar a qualquer dano ao prota. Lian, tentando levar Lee Se-Yu consigo, foi interrompido pelo prota, que pediu um momento e insistiu para que a garota permanecesse ali, afirmando que ela não iria a lugar nenhum naquele dia e que o bar continuaria sendo dela. Tia encarou Zhang Lian, dizendo que já era hora de resolver a situação com aqueles sujeitos que estavam causando problemas. Ele expressou a sua indignação, questionando se eles não tinham vergonha de intimidar uma moça que estava sozinha e indefesa. Lee Se-Yu, observando a maneira com que o protagonista defendia, reconheceu nele um amigo leal, bem diferente dos demais. Zhang desafiou o prota, duvidando que ele pudesse ser o herói da situação novamente, sugerindo que dessa vez o prota seria derrotado. No bar, Zhang Lian recrutou seu amigo Yan Ming para ajudá-lo no confronto contra Chan, que mencionou ter sido treinado por um mestre renomado de sua família, alcançando um nível de habilidade inimaginável para os presentes. A força do cara, porém, não intimidava o prota, que estava confiante de que todos os seus adversários teriam o mesmo destino. Aqueles que conheciam a história
história de Zhang Liang se perguntavam se esse terceiro mestre não seria o mesmo Sanzi que já o conheciam. E Tian, confrontando Yang Min, revelou conhecido seu mestre, surpreendendo com sua prontidão para a luta. Yang Min questionou o protagonista sobre sua ousadia em mencionar o seu mestre, duvidando da capacidade de Tian. E durante o embate, o protagonista conseguiu bloquear um ataque de Yang Min, surpreendendo a todos pela sua habilidade em enfrentar um lutador tão experiente. Moza e os outros não esperavam que ele, aparentemente um cara comum, demonstrasse tanta maestria nas artes marciais. Yang Min ficou atônito ao ver o seu ataque ser parado pelo prota, questionando como é que alguém poderia ter tal habilidade, mesmo após anos de treino com o mestre Sanzi. Quando o mestre de Yang Min chegou, todos se surpreenderam com a sua presença, questionando o motivo de sua visita ao bar. Os discípulos, felizes por reencontrá-lo, cumprimentaram-no, enquanto Yang Min expressava sua surpresa em vê-lo ali, indagando o motivo de sua chegada. O mestre San questionou Tian se o impressionante bar era realmente de um amigo dele, buscando mais detalhes sobre aquele lugar. Yang Min, confuso com a situação, questionou seu mestre sobre a cortesia excessiva com Tian, que ele via como um adversário arrogante. O mestre relembrou Yang Min da importância de conhecer a pessoa com quem estavam interagindo antes de fazer julgamentos. Yang Min não compreendia o motivo pelo qual o mestre tratava Tian com tanto respeito, visto que ele parecia ser apenas um trabalhador comum. Então o protagonista dirigiu-se ao mestre San, expressando que tinha considerações a fazer sobre os seus alunos e o treinamento deles. Tian observou que Yang Min tinha potencial, mas ainda havia espaço para melhorias e habilidades que necessitavam de desenvolvimento urgente. O mestre, por outro lado, indignado com as palavras de Yang Min sobre o protagonista, exigiu que ele se desculpasse imediatamente pela falta de respeito. Yang Min resistiu à ideia de pedir desculpas, acreditando que poderia facilmente derrotar o prota. Tian refletiu sobre o excesso de confiança daquele garoto, considerando-o presunçoso. Ele então declarou que era hora de colocar um ponto final na disputa e determinar o vencedor. Após as suas palavras, o cara iniciou seu ataque, lançando raios azuis e brilhantes em direção a Yang Min, e Zhang Liang, imóvel, implorou por ajuda do seu mestre para sair ileso daquela situação. Após o ataque, Zhang Liang prostrou-se no chão, desistindo do bar e desejando ir embora, e Yang Min, após observar as habilidades de Tian, reconheceu a necessidade de aprimorar-se e aprender com seus erros. Foi quando um homem se aproximou oferecendo conselhos e observando que a técnica avançada do protagonista era algo típico de mestres experientes, indicando que Yang Min ainda era muito jovem para tal. Tian notou a habilidade do ancião em reconhecer sua técnica, percebendo que havia mais nele do que aparentava. O ancião, apresentando-se com um beijinho, desculpou-se por interromper e convidou o protagonista para um leilão privado que ocorreria na Rua das Antiguidades. Jin verificou com os presentes se o conflito com Chang estava resolvido e se podiam considerar a questão encerrada. O prota, ao aceitar o convite para o leilão, mencionou seu interesse apenas em itens extremamente raros, demonstrando uma postura discreta semelhante à do velho, que preferia não chamar atenção para si. Naquele momento, o mestre San estava no bar, desfrutando de algumas bebidas, e comentou com o mestre Tian sempre se mostrava generoso e sua atitude foi incrível. Ele convidou seu aluno Yang Min a beber com ele em homenagem ao mestre Tian, demonstrando seu grande respeito e admiração pelo prota. Logo todos que estavam no bar se juntaram, levantando suas taças em um brinde ao mestre Tian, e Yang Min, enquanto bebia com os demais, refletia que se algum dia conseguiria ser tão admirável quanto o mestre Tian. Moza, por sua vez, questionava sobre como poderia encarar Li Xiu, considerando que não foi ele quem defendeu a honra dela, mas sim uma pessoa que ele não conhecia. E Li Xiu expressou sua profunda gratidão ao prota, dizendo que não sabia como poderia retribuir tal ato. Tian minimizou o gesto, lembrando de que havia sido contratado para isso e que não esperava agradecimentos dela. Li Xiu, sentindo-se ainda em dívida com o prota, revelou que não possuía dinheiro suficiente para compensá-lo, por isso ofereceu a ele metade das ações do bar, propondo que gerenciasse o negócio juntos. Os funcionários do bar comentaram, brincando, que o novo sócio parecia estar apaixonado pela garota, desejando-lhes felicidade. Li Xiu, meio irritada com os comentários, advertiu eles a focar no trabalho, para que não tivessem descontos no salário. O prota observou a reação dos funcionários e sentiu-se acolhido por eles, apreciando o sentimento de pertencimento. No entanto, ele disse à garota que não estava interessado em ser sócio do bar, reiterando que não precisava de recompensas, mas que estaria disponível caso ela precisasse de ajuda de novo. O prota sugeriu à garota que desse uma olhada na confusão que estava o lugar, mencionando que seria bom dar uma geral, para não espantar a clientela nova. Mestre San, vendo Yang Min se levantando, questionou se ele mesmo precisaria lidar com aquela bagunça sozinho, e Tian aconselhou o mestre San a ficar mais atento da próxima vez e evitar que o seu nome fosse jogado na lama, e o mestre agradeceu ao prota pelo conselho, prometendo que iria orientar melhor os seus alunos. Li Xiu viu o protagonista organizando o espaço e reconheceu que fez a escolha certa ao contratá-lo, pois ele realmente havia feito a diferença. Enquanto isso, duas garotas animadas entraram no bar, cantarolando e buscando diversão. Era o Anan e a sua amiga, que depois de um dia cansativo, queriam apenas relaxar e curtir o ambiente do bar. Zhen expressou ali sua satisfação com a música e o clima agradável do lugar, e nesse momento o prota reconheceu uma voz conhecida, virando-se e confirmando a sua suspeita ao ver quem era. Ele cumprimentou a garota, surpreso por reencontrá-la após uma separação recente, e Li se apresentou a Tian como amiga de Zihan, agradecendo-lhe por ajudá-los
citados anteriormente. Chan minimizou o gesto dizendo que não era nada demais e que estava contente por ter dado certo. O anão observou seu ex-namorado, refletindo sobre a postura dele e pensando que como protagonista parecia não querer evoluir com o tempo. Lee pediu para o prota não levar a sério o que ela havia dito antes e agradeceu a ele, e comentando que por algum motivo eles não tinham se encontrado antes e esperava que vê-lo no festival da escola no dia seguinte. Zihan ficou chateado por Lee ter convidado a protagonista para o evento e reclamou disso, e Lee tentou acalmar Zihan, dizendo que ele era muito importante para ela e que ela nunca esqueceria daquela noite. Zan alertou Lee sobre Chan, afirmando que o conhecia há anos e que ele não era boa companhia. Zihan, irritado, disse que não queria mais ficar no bar e sugeriu que eles fossem embora. O prota, por sua vez, falou que não queria nada com uma garota mimada e que era melhor eles não se conhecerem. Mesmo assim, Lee pediu para o protagonista não esquecer do festival e disse que esperaria lá, e o prota garantiu que iria ao festival. Lee Siu observou tudo e pensou que deveria tentar resolver as coisas por conta própria, assim como Lee fez. No dia seguinte, o protagonista foi ao aniversário de 80 anos da escola Hengan e ficou impressionado com o prestígio da instituição. Durante o concerto, ele estranhou estar em um show e não um festival escolar. As meninas estavam eufóricas ao ver Ian no palco, todas apaixonadas por ele. Chan ficou incomodado com o barulho e energia do lugar, e as garotas ainda comentaram que os outros artistas famosos como Sam, Ron e Moza estariam por lá por causa de Ian, e Chan ficou surpreso com a popularidade dela. Lee Siu subiu ao palco como apresentadora do evento, cumprimentando todos os professores e alunos. O prota ficou surpreso ao descobrir que Lee Siu era responsável por apresentar o festival, e ele se questionava por que só tinha ficado sabendo disso naquela hora, porque Lee Siu não tinha mencionado nada. Um colega ao lado dele, empolgado, gritou que Lee Siu era a mulher dos seus sonhos e que era louco pelos olhos e pelo cabelo dela. Chiang percebeu que o lugar estava um caos, cheio de barulho, e concluiu que não conseguiria suportar sem tampões de ouvido. Então, Lee Siu chamou Liu para o palco, pedindo que todos recebessem com aplausos enquanto ela cantava Te Amo. Liu foi recebida com alegria por todos da escola Hengan. Enquanto isso, Moza se aproximou de Lee Siu, oferecendo um copo d'água, mas ela o recusou, mostrando que ainda estava magoada com ele e não queria conversar. A garota dedicou sua música a alguém especial, esperando que um dia o amor fosse correspondido. Lee Siu ficou confuso com o que estava acontecendo, especialmente quando ela declarou seu amor por Ye Chan no microfone, deixando todos curiosos sobre quem seria o cara, admirados pela coragem da garota em se declarar. Nesse momento, o protagonista ainda estava com tampões de ouvido, então não conseguiu ouvir nada. Pensando que as apresentações musicais tinham acabado, e ele decidiu ir embora. Enquanto o prota se retirava, a garota observou e percebeu que era ele, e ficou se perguntando por que ele estava deixando o festival, especialmente naquele momento em que ela estava cantando. Ela começou a refletir sobre o que os festivais realmente significavam, notando que pareciam ser apenas encontros de jovens felizes. Ela se sentiu desapontada pelo protagonista ter ido embora, principalmente porque ele havia prometido que ficaria. Enquanto isso, um cara agradeceu Liu por sua apresentação e anunciou a pausa. Lee Siu, se preparando para anunciar o próximo participante, pensou que Liu não havia conseguido capturar o coração do prota, e que talvez ela mesma tivesse uma chance com ele depois do festival. Cansado, nosso herói voltou para casa e foi descansar após um dia longo e difícil, e no dia seguinte, ele se sentou no chão de sua casa, focando em desenvolver sua energia interior. Uma energia intensa tomou conta do ambiente de repente, e Lee Siu mandou uma mensagem para o prota, contando que todo mundo estava indo para um bar e que não estava tão animado sem ele por lá, convidando para se juntar ao grupo. Enquanto isso, Chan estava concentrada, quase que finalizando um processo de absorver uma energia especial para aumentar a sua força. Ele se deu conta de que, combinando uma técnica especial de cultivo chamada Jinen e uma pílula poderosa, poderia melhorar ainda mais o seu treinamento, o que era uma notícia excelente. O mestre Chan usava uma técnica que melhorava com a limpeza da aura de 10 lados, como já tinha se falado antes. Ele acreditava que para essa técnica dar certo, ele tinha que deixar de lado todo o físico, tipo pele e ossos, e simplesmente deixar o seu corpo mudar. O prota começou a suar e entendeu que o seu treinamento estava dando certo, o que era muito bom, principalmente para alguém com tanta experiência como ele tinha. Ele deu alguns socos no ar e viu que a técnica estava funcionando, sentindo seus punhos mais potentes, e Chan notou que estava ficando cada vez mais forte, pois o seu corpo estava recuperando a força de antes e melhorava todo dia, o que deixou contente. O prota se deu conta de que não podia adiar o treinamento de Honglinger e resolveu que iria ajudá-la com a sua doença já no dia seguinte. Quando chegou para ver a garota, descobriu que o tratamento já tinha sido feito, pois não viu nenhum medicamento por perto. Na entrada, o homem informou que Mestre Honglinger esperava pessoalmente o protagonista para convidá-lo a entrar. Ao entrar na casa de Honglinger, o prota ficou admirado com o tamanho e o luxo do lugar, achando a mansão muito única e cheia de uma energia rara, ligada a um tipo de mal-estar. Um homem se aproximou e confirmou se o protagonista era a pessoa que a garota estava esperando para ver, e o mesmo se apresentou como Ye Chan ali, para ajudar Honglinger. Esse homem, brincando sobre Chan, parecia ser muito jovem, quase que como se tivesse acabado de sair do jardim de infância, pediu para ele seguir e tratou a doença de Honglinger. Subindo as escadas, foram interrompidos por uma pergunta sobre o desconhecido, já que não esperavam visitas. Era Hen Chan, o líder da família, que queria saber mais sobre aquele visitante. Foi explicado que o prota tinha sido convidado pela filha dele, a senhorita Honglinger, que estava feliz em ajudar. Hen Chan criticou a confiança de sua filha em estranhos e duvidou da capacidade do prota por ser tão jovem, dizendo para o mesmo ir embora e não perturbar mais a sua família abastada. Nesse momento, Honglinger apareceu questionando o que estava acontecendo e pediu para Chan ficar. Ela expressou sua felicidade em vê-lo e a sua surpresa por ele estar ali. Chan confrontou Honglinger sobre o seu comportamento, chamando-a de menina e pedindo
pedindo para que o velho Lee a controlasse imediatamente. Linger mostrou-se contente ao ver o prota, mencionando que estava prestes a ir ao encontro dele, mas que ficou feliz por ele ter vindo como prometeu. Xian então explicou a Hong Linger que o problema de saúde dela, causado por um veneno frio, havia se agravado, mas que ela não deveria se preocupar, pois ele trouxe medicamentos para tratá-la. Porém, o homem interveio, categoricamente recusando permitir que o protagonista administrasse o que chamou de remédio estúpido. Esse homem, declarando-se surdo, reafirmou a sua posição, proibindo o protagonista de prosseguir com o tratamento. Irritado, Xian questionou o homem sobre o motivo de sua recusa, argumentando que o medicamento poderia ser muito benéfico para a garota. Mas o homem falou para o prota que ele não tinha o direito de questionar, e mesmo assim não respondeu sua pergunta. Xian observou o homem com mais atenção, suspeitando se ele também seria um praticante de artes marciais, mas estava incerto sobre a sua teoria. O chefe Heng Xian explicou a Linger que foi por isso que chamou o mestre Zhang Xian, que era um praticante experiente. O mestre Xian percebeu uma energia fraca e sombria ao redor, indicando que estavam seguindo um caminho negativo. Heng Xian anunciou a todos que Hong Linger estava gravemente doente, mas afirmou que poderia curá-la e que demonstraria suas habilidades. O chefe da família agradeceu ao mestre Fenan e o guiou até a sala, dizendo para ele ficar à vontade. Xian serviu o chá ao mestre Fenan, sugerindo que experimentasse o chá, que era considerado um chá raríssimo, ao que o cara provando o chá cuspiu ele, criticando que lhe foi servido. Heng Xian então deu um sorriso e falou para Feng Zhang que o chá é uma questão de gosto, mas era hora de focar novamente no tratamento da garota. Feng afirmou que tudo ocorreria bem, e que se o problema fosse apenas o veneno frio, ele poderia remover facilmente do corpo da garota. O cara agradeceu ao mestre enquanto Hong Ling se sentiu incomodada com a confiança exalada por ele, e o prota estava intrigado, pois nem mesmo ele conseguiria extrair o veneno frio do corpo de Hong Linger com tanta facilidade. Ele se perguntou sobre as verdadeiras intenções de Feng, e Dong Xian repreendeu o senhor por sua falta de educação, e Tia tentou intervir, embora estivesse confuso sobre como agir ali. Hong Linger defendeu o protagonista, chamando de amigo, e pediu a Feng Gan que fosse mais respeitoso com seus convidados. Dong Xian segurou a garota que eles deixariam a questão de lado, enfatizando a importância de seu tempo, perguntando se ela estava preparada. Xian questionou se era sensato iniciar o tratamento tão rapidamente, se deveriam se preparar para uma intervenção tão complexa. Dong Xian segurou o senhor que sabia o que estava fazendo e instruiu Hong Linger a manter os olhos fechados, até que ele dissesse o contrário, ao que a garota seguiu as instruções e Dong Xian iniciou o tratamento de sua doença. Enquanto trabalhava, ele estava confiante de que poderia curá-la. No entanto, no momento em seguinte em que Linger abriu os olhos, parou de se mexer, deixando todos preocupados e confusos. O mestre Xian observava a situação pensando que Feng Gan parecia mais interessado em algo, além de curar a garota. Xian, ao perceber que a sua filha não estava reagindo, começou a ficar alarmado e buscou respostas com o mestre. Xian tentava entender a situação, mas Fenan ignorou o chefe e continuou lançando feitiços sobre sua filha, e Hong Linger ordenando-lhe que se levantasse, e funcionou. Linger parecia hipnotizada, ignorando as palavras e ações das outras pessoas. Ela parecia estar em transe, mesmo estando de pé. Xian percebeu que era uma marca de selamento da alma, uma técnica usada apenas por vilões, o que era preocupante. O chefe ficou furioso e exigiu saber o que Feng Jian tinha feito com a sua filha, ordenando aos seus homens que levassem a feiticeira embora. No entanto, o cara o desafiou, questionando se achavam mesmo que poderiam detê-lo, e não parecia estar disposto a ceder. Xian e seus seguidores também não recuaram, como líder ameaçando Feng Jian. De repente, o prota se aproximou por trás e fez um comentário irônico para Feng Jian sobre o protocolo de hóspedes. Xian questionou sobre a sua partida, insinuando que deveria fazer isso em sua própria casa. Dong Xian menosprezou a sugestão do prota, alegando que não jantaria com um cultivador inexperiente e desprezível, e o prota então acusou Dong Xian de tratar injustamente a senhorita Linger e exigiu que ele respondesse por suas ações malignas. Neste momento, o avô de Hong Linger interveio e pediu a Ye Qian para parar, resolvendo a situação familiar. Xian ficou surpreso com a presença do pai ali, preocupado por sua segurança, sugerindo que ele voltasse para casa. O avô agradeceu ao prota por sua intervenção, mas alertou sobre as consequências de ajudá-lo. O mestre Qian observou o avô e questionou que como um idoso ele poderia competir com um jovem cultivador. Então o ancião repreendeu o protagonista por ameaçar a sua reputação, prometendo que ele se arrependeria. O idoso mencionou que era bem tratado pela família e recebia muitos presentes, mas de forma ultrajante, ele havia sequestrado a sua própria neta. Feng Shen ficou estupefata e questionou de onde é que vinha tanta audácia do velho e por que ele deveria ser responsabilizado por suas atitudes arrogantes. O mestre Qian percebeu que Zhang Xian estava se preparando para atacar e alertou o avô para ter cautela e não cair na armadilha do vilão. Foi então que Feng Xian começou a agir rapidamente contra as pessoas de Hong Xian, que não conseguiram resistir ao seu poderoso ataque. Dong Xian sorriu e perguntou ao idoso se ele apreciava sua técnica, a garra da alma, afirmando que era a melhor que ele já havia usado. Em seguida, Dong Xian usou sua técnica para ferir o idoso, que gritou, mas se recusou a se render. E Xian testemunhou a cena e questionou a Feng Xian como ele ousava fazer aquilo com sua família, considerando isso como um pagamento pela bondade demonstrada pela família. Dong Xian, irritado, questionou o chefe Heng Sheng sobre a sua insolência e por que ele era tão descarado. Ele declarou que estava cansado de jogos e que era hora de acabar com aquilo, diferindo um golpe forte no idoso, que caiu sem forças no chão, dando fim à sua resistência, e Wang Xian pediu ao pai para não perder a consciência. Dong Xian então se aproximou do chefe e anunciou que ele e toda a sua família seriam levados para o submundo, onde seriam salvos por Nanos. Nesse momento, Xian ficou ao lado do pai, questionando se o antigo clã deixaria de existir por causa de um erro cometido. Em seguida, ocorreu uma grande explosão, e Zhang Xian utilizou todas as suas habilidades para destruir toda a família.
família. No entanto, o Prota agiu rapidamente, correndo em direção ao chefe Hu Zhenshan, pedindo-lhe para se abrigar atrás dele, enquanto o senhor ponderava sobre as ações do Prota. Feng Shen comentou com o Mestre Chan sobre sua autoconfiança, alertando de que ele também enfrentaria o mesmo destino que toda a família. Zhenshan direcionou seus ataques perigosos para o Prota, mas o mesmo ainda se ergueu com um escudo para protegê-lo, evitando que os ataques atingissem o grupo. Dongshan persistiu em seus ataques contra o Prota, afirmando que ele não conseguiria se defender por muito tempo e que em breve seria alcançado pelo ataque, assim como a sua família. O Prota refletiu sobre as habilidades da arte da liberação e da garra das almas, reconhecendo-as como técnicas poderosas, porém, isso não o intimidou, pois ele ansiava por desafios ainda maiores. O Mestre Chan confrontou Dongshan, afirmando que o mal jamais poderia ser vencido e que um verdadeiro cultivador não deve se deixar corromper, pois isso é maligno. Chan admitiu para o pai que cometeu um erro ao confiar em Dongshan, ignorando os avisos de Honglinger, o que resultou na ruína da família. O chefe reconsiderou suas decisões e declarou para Linger que o seu pai estava equivocado e que agora o destino da família Hong estava nas mãos do cultivador Ye Chan. Enquanto isso, Dongshan e o protagonista continuavam sua intensa batalha, ambos demonstrando habilidades formidáveis que tornavam difícil penetrar suas defesas. O Prota, determinado a cumprir a sua promessa de proteger Linger a qualquer custo, se esforçava ao máximo na luta. E Dongshan, percebendo uma possível fraqueza na defesa de seu aniversário, sorriu confiante, vendo uma oportunidade de atacar. Naquele exato momento, uma grande explosão ocorreu, deixando o chefe Heng Chan extremamente assustado, temendo pelo destino do mestre Prota. Shan começou a gritar, preocupado com a segurança do protagonista, pois não seria fácil sobreviver a uma explosão tão intensa. Para sua surpresa, o protagonista saiu ileso, assegurando ao senhor que estava tudo bem com ele, mas que o adversário estava em apuros. Zhenshan, perplexo, questionou o protagonista sobre o que havia acontecido, pois não conseguia mais sentir a sua força avassaladora e não entendia para onde ele teria ido. Dongshan exigiu uma explicação imediata do Prota, perguntando por que ele aparentava tanta calma e culpando pela perturbação de seus meridianos, o que impediu de lutar. Entretanto, nesse momento, o protagonista se aproximou do homem ao lado de Shan e pediu emprestada sua camisa, o que foi prontamente atendido. Dongshan, incapacitado de se levantar para continuar a luta, indagou o protagonista sobre o que havia ocorrido e por que de repente se sentia tão enfraquecido. Com um sorriso extremamente do mal, o protagonista se aproxima do garoto, dizendo que a partir de agora ele iria usar e vestir aquilo custe o que custasse. Desesperado, o cara começa a gritar ao protagonista, dizendo que não iria vestir aquilo de forma alguma, mas o nosso herói rebate dizendo que seus pais lhe deram aquele nome para que ele pudesse saber como honrar os sábios e derruba o chá na cabeça do cara, que se sente humilhado, dizendo ao protagonista que o mesmo nem sequer sabia o seu nome e que na verdade ele era patético. Ainda tentando se levantar, ele fica atrás do protagonista, enquanto o mesmo pede ao loirinho para voltar a dizer ao seu mestre que terminou com o idiota dele. E o cara de bigode, ao ver o protagonista naquela situação, rapidamente dispara que aquele sim é o verdadeiro mestre, e logo o Prota se aproxima do pai no velho de bigode, tocando a testa dele com 2 dedos. Em seguida, uma aura começa a brilhar em torno dos dedos do protagonista, causando um espanto em geral. Ele pergunta se o seu pai pode ser salvo, ao qual o protagonista dizendo que aquele loiro não é forte o suficiente, então ainda dava para recuperar. Após essa conversa, o velho acorda tossindo pra caramba, meio que ainda voltando à realidade. Desesperado, o bigodudo corre ao seu pai, enquanto mesmo pergunta se foi realmente o protagonista quem salvou eles. Ele diz que na família deles então se lembrariam para sempre daquela ajuda e que somente tem uma neta, então implora o protagonista para que a salvasse. O Prota ajuda o velho a se levantar, dizendo ao mesmo para ele se acalmar, pois ele veio ali justamente por causa da garota, então era óbvio que queria salvá-la. Ele se aproxima da mesma indicando seus dedos, dizendo que o veneno frio e o QI dela foram misturados e será necessário algum esforço para removê-lo totalmente, então iria suprimi-lo. Ele perguntou ao nosso herói se o mesmo precisava de alguma coisa e queria pedir aos seus homens para que preparassem imediatamente. O Prota então pede para alguém preparar 4 bacias cheias de água e cercar em torno da garota. Em seguida, ele deita a garota no chão enquanto os subordinados do pai dela fazem o que o mesmo mandou. Logo, o nosso herói diz que aqueles que não estavam envolvidos deveriam sair por favor e que se alguém queria ficar assistindo deveria manter 10 metros de distância, no mínimo. Em seguida, ele se aproxima da garota e coloca uma pílula na boca dela, deixando geral surpreso. Mais tarde ainda, a garota desperta com uma aura saindo de seu corpo e o seu rosto começa a ficar coberto de suor. Depois, a garota começa a flutuar e o protagonista começa a dizer algumas palavras estranhas, como céu, trovão, a água da montanha, solo, vento e fogo. Após isso, a garota já estava de pé, sem entender absolutamente nada, e o protagonista também mantém um sorriso em seu rosto, dizendo que finalmente terminou. Uma mulher se aproxima de Linger, perguntando a mesma se ela estava bem, e se o veneno frio dela havia acabado, ao qual a mesma apenas pergunta o que foi que houve. Com isso, o cara de óculos fica todo feliz, dizendo que nunca nem sequer viu aquela garota tão feliz e tão bem assim em toda a sua vida. O bigodudo nesse momento também franze o senho, agradecendo o protagonista pela ajuda do mesmo com muito glamour. O vovô diz que a garota sofre de veneno frio desde pequena e hoje a família Hong foi atacada, mas felizmente o protagonista estava ali para os ajudar. Se aproximando de Linger, o rapaz de bengala diz que se precisasse de alguma coisa o protagonista, a família Hong faria o melhor que pudesse. Sem graça ainda, o Prota começa a balançar as mãos de um lado para o outro, dizendo que não foi nada e que não precisava de nada na real. Mas o velho ainda assim insiste, pedindo a um de seus homens que pegassem a escritura da vila imediatamente. Em seguida ele diz que o maior e melhor lema de sua família é sempre retribuir a gratidão pelos bons atos que são feitos. Linger diz que não acha apropriado dar aquela mansão, afinal o mestre salvou ela, portanto a mesma deveria retribuir pessoalmente e não o seu avô. E com seu rosto completamente corado, ela manda um sorrisinho para o Prota, que fica parado igual uma estátua na frente
frente dela. O velho fica bravo perguntando se a loira realmente pensava ser capaz de retribuir sozinha, enquanto refletia que temia que ela não fosse o suficiente para o protagonista. E o nosso herói dessa vez com um enorme sorriso em seu rosto apenas abaixa sua cabeça, dizendo que iria aceitar de bom grado então. Mas a garota fica magoada pelo seu avô sempre estar tentando bloqueá-la de fazer as coisas. Em seguida cita que apenas iria levar o protagonista para a vila. Logo eles se aproximam do nosso querido herói, dizendo ao mesmo para ir, pois a governante de lá só reconhece as pessoas da família, por isso precisava da liberação de alguém. Mais tarde, vindo àquela mansão, o protagonista reflete que aquela vila tem excelente espírito de Ki e que parece que é uma razão pela qual a família Hong é tão próspera. Ao chegar na vila, a garota loira diz a todos que estavam lá que a partir de hoje o nosso protagonista seria o proprietário do lugar. Mas antes que qualquer outra coisa acontecesse, o protagonista ergue a sua mão, pedindo para que todos esperassem. Ele diz que eles podem simplesmente vir uma vez a cada poucas semanas e o resto poderia seguir a garota loira de volta. Mas Linger nesse momento diz que isso não parece ser uma boa ideia não. Porém, o nosso herói diz que gosta de ficar quieto e sozinho, então não precisava de tantas pessoas, por isso ele poderia ficar com o restante de seus serviçais. E novamente ela fica em silêncio, encarando o protagonista, se perguntando mentalmente se ela não era bonita o suficiente para o garoto. Mas à noite, meditando, o protagonista reflete que o Ki do espírito é mais denso na lua cheia e perfeito para o seu cultivo. Ele pensa que na luta de hoje a formação da Malakita quase quebrou, por isso ele precisava consertá-la. Eu achei isso um nome bizarro. Afinal, a formação devoradora de Ki consiste em 3 formações de espíritos, a formação de proteção e o desenho de devorador de Ki. Concentrando a sua energia, o protagonista cita em voz alta a formação de confusão de Ki e a formação de proteção de Ki, e como o nome sugere que são capazes de paralisar o Al. Agora com um sorriso no rosto, ele sabe que o próximo passo é redesenhar o desenhador de Ki. Mas uma explosão amarela acontece e o protagonista não consegue segurar e percebe que isso também não era bom. Era o sinal que aquela Malakita era muito fraca e não aguentava 3 formações espirituais. Em seguida, o nosso querido herói pega o seu telefone e manda uma mensagem para a garota loira, pedindo uma coisa a ela. Bom, não tanquei essa mensagem do prota não. Enquanto isso, em um grande prédio, o rapaz perguntava ao irmão Hu se por algum acaso mesmo estava interessado em alguma coisa, ao qual o garoto rebate dizendo que não era nada demais e que acreditava que a pulseira de Jade combinava com Lee Siu. O rapaz roxo pergunta se toda aquela conversa e soma considerável era uma preparação para a aposta, mas o rapaz de branco com um sorriso diz em seguida que não era o suficiente para uma proposta, mas que era um presente para Siu. A Rosinha nesse momento se vira para Hu dizendo ao mesmo que já cansou de dizer que não quer os presentes do mesmo. Poxa, isso foi fora de questão. Mas o cara rebate dizendo que ela iria se casar com ele e não é muito receber os seus presentes, por isso deveria esquecer, pois o leilão iria começar logo. Ela começa a lembrar que o protagonista recebeu um convite para aquele leilão e se perguntava se ele realmente chegaria ali em breve. Por coincidência do destino ou não, o protagonista com a garota loira, a Linger, finalmente estavam chegando naquele prédio maravilhoso. A garota diz ao protagonista que o velho Qian disse que deveria ver a Malakita que ele desejava ali, pois ele fez as suas pesquisas. E quando o protagonista chega lá, Huo acha aquilo muito estranho, refletindo que a família Hong não se interessava por leilões e diz que era um prazer conhecer a garota. Quando o protagonista chega lá, Huo acha aquilo muito estranho, refletindo que a família Hong não se interessava por leilões e diz que era um prazer conhecer a garota. E ao ver o protagonista também, a garota de cabelos rosas diz que sabia que ele viria ali. Então nosso herói diz que ouviu dizer que tem uma boa Malakita ali, então era para dar uma olhada. Ling nesse momento fica se perguntando por que a garota de cabelos rosas não parava de encarar a protagonista, um minuto sequer, e que isso estava irritando demais ela. Em seguida ela abraça o protagonista dizendo que perguntou ao velho sobre a Alice de itens vendidos no leilão e que estava por perto, por isso deveriam dar uma olhada. Completamente sem maldade nenhuma, o protagonista se retira dali no momento, mas a garota de cabelos rosas se sente meio ofendida. Ela reflete que a garota loira é a filha mimada da família Hong e que ela é apenas uma forasteira expulsa pela sua família, e a distância entre ela e a garota era muito alta. E o rapaz de roupinhas brancas se perguntava o que era tudo aquilo e por que a garota da família tão rica ficaria com aquele fracassado. Em seguida ele diz ao seu amigo que antes que o leilão terminasse ele deveria descobrir quem era a pessoa que estava ao lado de Linger. Bom, e assim estava todos reunidos em frente ao palco do leilão, pois estava prestes a começar o evento, e a mulher então dispara um tal estimado cavalo esculpido em bronze da dinastia Ming, que o lance inicial era de 10 milhões. Todos começam a gritar 18, 15 milhões, 20 milhões, e a galera realmente estava disposta a investir uma boa quantia. E o nosso protagonista se surpreende, refletindo que a Malakita definitivamente seria muito mais cara em comparação com aquele brinquedo, e o dinheiro que Dong deu iria ser gasto muito rápido. Por fim, a mulher bate o martelo, depois de dizerem 18 milhões, e assim foi feita a compra daquele objeto. O nosso herói começa a tentar se consolar, dizendo que para cultivar bastante ele realmente precisava investir uma grana. Após isso, a mulher apresenta a Malakita de alta qualidade que eram extraídos junto a 7 Malakitas, como um lance inicial de 50 milhões. E o nosso herói grita que 50 milhões, sem mais e nem menos, refletindo que com aquilo poderia completar a sua formação de recolhimento de Ki. As pessoas atrás da Linger diz que aquele cara parecia ser da família Hong e que era melhor não brigar com ele por enquanto. A mulher pergunta se tinha alguém que gostaria de dar um valor a mais, mas ninguém se pronunciou até agora. Mas Wu grita erguendo seu dedo, dizendo que o lance era de 80 milhões. Esse cara tá querendo quebrar o protagonista, viu? Sorrindo, a mulher diz que a aquisição daquela rodada com certeza foi intensa e parabeniza o Sr. Hu por ganhar aquelas malaquitas de 80 milhões. O protagonista simplesmente se levanta e sai, e com isso a galera que estava atrás começa a comentar que não deveriam ter medo dele, pois talvez ele nem sequer fosse da família Hong. Linger nesse momento se aproxima do protagonista dizendo que 80 milhões não era muito e por que é que ele não pediu para ela comprar ao mesmo.
mesmo. Mas o garoto com um sorriso rebate dizendo que não tinha problema e que ele iria pensar em uma outra coisa. Ru se aproxima da garota rosa, perguntando por que não parava de olhar para o protagonista, já que na verdade ele não passava de um perdedor. Mas rapidamente a garota se levanta pedindo desculpas, rebatendo que não estava se sentindo bem, por isso estava indo embora já. Mas o cara diz que desperdiçou quase 1 milhão para comprar aquela malaquita para ela, e ainda assim a garota estava sendo irracional na frente de todo mundo. Mas a garota rebate dizendo que não concordou em se casar com ele, então ele não precisava se esforçar muito. Mas isso deixa o cara irritado, que diz que ela não pode ser um membro da família ali, e se pergunta se realmente acreditava que gostava dela. Um serviçal do cara se aproxima dizendo que verificou que o protagonista não tem origem e a sua família é trabalhadora, e nem sequer sabe de onde ele conseguiu os ingressos para entrar no leilão. Dando uma grana para o seu serviçal, ele pede ao mesmo para que encontrasse uma maneira de levar o protagonista até a sala VIP. Mais tarde o cara realmente se aproxima do prota e pergunta se ele era Ye-chan, e diz que o dono das 7 malaquetas gostaria de conversar com o protagonista pessoalmente. Ao qual o nosso herói apenas rebate ao cara para que ele mostrasse o caminho, refletindo que talvez esse cara quisesse vender as malaquitas para ele. Assim que ele vê o cara de branco, o protagonista dispara ao mesmo se por algum acaso ele tinha se arrependido de ter adquirido aquele negócio hoje. Mas o cara diz ao protagonista que ele é apenas um animal de estimação mantido por Hongling e achava que ainda era um figurão por aí. Colocando a sua mão no ombro do protagonista, ele ameaça o mesmo, falando para nunca pensar em chegar perto da sua garota de cabelos rosas, pois ela estava destinada a se casar com ele. Mas o nosso herói dá um tapa na mão dele, dizendo para não ficar zangado por não ter conseguido a garota que queria, pois ele disse apenas que queria as malaquitas. Com isso, ele apenas pede ao protagonista para que esperasse, e isso deixou o garoto surpreso pra caramba. Ele disse que é apenas uma pedra e no máximo vale 60 milhões, mas para irritar o protagonista ele gastou 80 milhões para comprá-la. E com isso ele pergunta ao protagonista como é que o mesmo iria reprimi-lo assim. Mas o garoto mão na paz apenas rebate ao cara que fez um lance de boa vontade, então o que é que isso tinha a ver com ele? Então ele se aproxima do protagonista novamente, dizendo que esqueceram que o mesmo estava quebrado e que estava tudo bem, pois ele poderia simplesmente rastejar na frente dele pedindo por favor pelas malaquitas. Mas o herói rebate dizendo que na verdade ele não queria dificultar as coisas por causa da sua amiga de cabelos rosas, e com isso o cara começa a dar risada da cara do protagonista, dizendo que na verdade ele era muito arrogante. E ameaçando o nosso herói novamente, ele pergunta se por algum acaso o mesmo acredita que ele poderia transformar em cinzas com apenas uma frase. Mas o protagonista simplesmente mete um tapão na cara do maluco, fazendo com que ele voasse para cima, e ainda pega a Jade do cara, perguntando ao mesmo em tom de deboche se por algum acaso o mesmo gostava daquilo. A realidade é que o protagonista transformou a Jade do maluco em pó, deixando o cara completamente em choque. Rapidamente a realidade na mente do maluco começa a bater, e todo suado ele começa a se perguntar o que é que estava rolando. E Ye-chan então diz que desta vez é apenas o Jade, mas se ele não terá tanta sorte da próxima vez caso faça alguma coisa contra o prota de novo. E assim o protagonista sai da sala do maluco, que acaba dando de cara com essas duas amigas ali, que se surpreendem com o mesmo. Dois caras conversavam entre si perguntando como é que estava o lote da malaquita que a senhorita Linger pediu para guardar a mesmo. Mas o outro rebate que foram comprados por Nihiro, e isso deixa o cara surpreso, afinal era para o prota ter comprado. Mas ele aponta para o lado dizendo que o nosso herói não continuou dando lances e alguém viu ele entrar na sala VIP. O velho começa a andar dali, refletindo que o cara Ruo não era bom e que ele sempre estava estragando todas as coisas todas as vezes. Linger se aproxima do protagonista perguntando ao mesmo o que é que aquele maluco insuportável queria com o garoto, ao qual o nosso herói rebate dizendo que não era nada demais e que já ensinou uma lição ao mesmo, portanto deveriam ir embora, mas a garota insiste que ele deveria esperar. Linger reflete que ele ia se lembrar de Ruo e que sua família não iria deixar que isso passasse despercebido. Assim que os dois saem, Ruo se aproxima de Seiyu e pergunta mesmo quem era aquele tal de Ye-chan que estava enchendo o saco de geral ali. Mas com muito rancor e quebrando o cara no meio, ela simplesmente grita mandando o fracassado ali nem sequer falar com ela, pois não merecia saber sobre o prota. Com isso, irritado, ele diz que nenhum daqueles pontos estavam lhe mostrando respeito e pergunta se ela achava que era uma pessoa qualquer. Enquanto o velho se aproximava, o garoto jura ao protagonista que queria contratar pessoas para arrebentar o mesmo. O velho se aproxima dizendo que ouviu dizer que o jovem ali gastou 80 milhões para comprar daquelas 7 malaquetas. Ao ouvir o que o velho é, o cara fica preocupado, perguntando por que ele estava ali, afinal 80 milhões também não era nada para ele. Irritado, ele diz que apenas estava ali para perguntar ao garoto se o mesmo estava disposto a desistir das malaquitas, e isso surpreende o cara, que diz que comprou aquelas coisas apenas para o protagonista, mas nunca esperou que o jovem mestre se interessasse por elas, e pergunta por que se ofendeu tanto com aquilo. Ao ver o velho chamando o protagonista de mestre Ye, o cara já começa a gaguejar, perguntando se ele realmente estava falando do pirralho Ye-chan. Mas o velho, muito irritado, pergunta como é que esse cara ousava referir o protagonista como pirralho. Ele diz que o prota não apenas conhece um pouco de artes marciais, mas ele é pobre e não tem informação, e é mantido apenas por Linger como se faz um cachorro, portanto não acredita que haja alguém que possa se igualar a ele. Mas o velho fica ainda mais irritado, apontando o dedo para o cara, humilhando ele, perguntando se ele sabia o que estava dizendo. Preocupado pra caramba, o cara começa a perguntar ao velho por que é que o mesmo estava tão ofendido por ele estar falando do prota. Então ele aponta para o lado e grita para Ru sair dali de sua frente imediatamente. Em seguida cita que aquela casa de leilões nunca mais abrigaria a família dele. Enquanto isso, um cara se aproxima, Dong, refletindo que só foi ao banheiro, e o velho deu um jeito de sumir. Mas Ru estava dobrando uma esquina irritado, se perguntando como sua família estava sendo desrespeitada tanto assim. Afinal, Ye-chan era só um lixo que não tinha outra escolha a não ser aceitar a derrota. Porém, para a surpresa dele, nosso querido Dong estava ali, e ouvi tudo que o maluco resmungou. Sem que pensasse duas vezes, ele mete o tapão na cara do garoto, fazendo com que o mesmo caísse para trás. E ainda reprime o mesmo, perguntando se ele achava que pelo menos era qualificado para poder pronunciar
pronunciar o nome do mestre Yi-chan. Com isso, Ruo fica ainda mais em choque, pedindo perdão a Dong, dizendo que não pensou que o prota fosse amigo dele. Então, se aproximando do rapaz, ele ameaça o mesmo, dizendo que se tentar ou pensar em ofender o nosso herói de novo, faria com que Ruo deixasse de desistir. E desesperado e todo esfolado, o cara pede perdão, pedindo para que Dong liberasse o mesmo para sair dali. Mas o cara simplesmente solta o garoto e se vira dizendo que era melhor que ele saísse dali e que não passava de um inútil. Em seguida, dá 100 milhões para o garoto pelas pedras, dizendo que deveria sumir de sua frente. E agora, segurando as joias, ele diz que com isso, ele e o velho Qian conseguiriam finalmente presentear o nosso querido mestre Yi-chan, recompensando o mesmo pela sua ajuda.